Amém? Então eu queria que começasse com um coração bem tranquilo, bem limpo, para que a gente conseguisse aprender. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre cada uma dessas coisas. E antes de eu entrar de fato nesses ministérios, eu preciso que você lide com algumas coisas, tá bom? A primeira questão que eu gostaria de abordar é o que impede você de cumprir o seu chamado. O que é que impede você de cumprir o seu chamado? Eu coloquei aqui algumas observações. E a primeira que eu coloquei na lista é a decepção e a opinião dos outros. É a sua experiência no passado. Muita gente não está conseguindo cumprir nenhum chamado de Deus porque ainda está apegado a uma má experiência no passado. E eu tenho certeza aqui que ninguém fez a primeira vez muito bem feito. Eu não sei quem já foi escalado para pregar aqui, quem já foi escalado para pregar. A primeira pregação sua foi uma bênção, sim ou não? Provavelmente você pregou em 5 minutos. Você gaguejou, você errou o texto, você trocou Noé por Moisés, você estava quase aceitando Jesus no meio, você mesmo, né, para ver se dava certo, para ver se você chorava e as pessoas achavam que era unção, não, era só você desesperado mesmo, e gaguejava, e você tremia, e as pessoas achavam que era poder, não, era nervosismo. Então, se você na sua primeira vez, você entende, puxa, eu não fui chamado para pregar, você talvez não perceba a grandiosidade que Deus poderia fazer na sua vida. Existe uma história de um livro, eu não faço ideia de qual livro que é, mas é de um homem que encontra um livro com várias anotações, ele lê aquele livro e ele vê as anotações que a pessoa que leu antes dele fez, e ele fica apaixonado por aquelas anotações e fala, nossa, que cérebro inteligente, eu preciso conhecer essa pessoa porque ela é demais. E ele entrou em contato, descobriu quem é essa pessoa e descobriu que era uma mulher. E ele ficou mais feliz ainda, porque o cérebro que apaixonou ele era uma mulher, e ele era solteiro. Então eles marcaram o encontro. E no encontro ele disse, mas como é que eu vou te conhecer? E ela não falava como ela era. Ele falava, como é que você é? E ela dizia, eu sou humilde, né? eu sou mais quietinha. Ele perguntava, mas me fala de você, como que você é? Eu sou educada. E ela não contava a aparência dela, mas eles combinaram o seguinte, nós vamos nos encontrar numa estação de metrô e eu vou estar com uma rosa. É só essa informação que ele deu, que ela deu para ele. Ele foi até o metrô, encontrou uma multidão no metrô, não é? E ele ficou parado olhando para aquele trem. E ele viu uma mulher ruiva vindo na direção dele. E ele ficou impressionado com ela. Ele falou, meu Deus do céu, será que é essa mulher? E ele ficou imaginando, né, romanticamente a vida dele com aquela ruiva. Estou falando ruiva em homenagem à minha esposa. Puxar a sardinha. E ele ficou vendo aquela mulher ruiva de branco, com um cachecol branco vindo na direção dele. E falou, será que é essa? Só que ele olhou a mão dela e não tinha nenhuma rosa. E atrás dessa mulher ruiva, bonita, tinha uma senhorinha com uma rosa. Então ele ficou pensando, puxa vida, eu vou abordar essa ruiva, porque talvez eu nunca mais encontre ela. E ela era um espetáculo para ele, ou eu vou ser fiel à pessoa que eu me apaixonei. Eu vou pelo menos conversar com aquela senhorinha. Ele resolveu ser fiel àquilo que o coração dele entendia. Ele foi fiel e foi falar com a senhorinha. E quando ele chegou à senhorinha, ele disse, olá, eu sou aquela pessoa que se comunicou com você. E ela disse para ele, meu filho, eu não faço ideia do que você está falando. O que eu sei é que aquela ruiva que acabou de passar comigo, ela me deixou essa rosa. E ela disse para mim, se esse senhor vier falar com você e te chamar para um café, você fala que eu estou esperando ele ali dentro. Então, a mulher ruiva do sonho dele, de fato, era a mulher que encantou ele no livro. Mas, se ele fosse guiado por aparência, ele não teria nenhum encontro com aquela mulher. Eu não sei se essa história é verdadeira, mas eu estou usando isso para fazer você entender o seguinte, às vezes Deus esconde o teu ministério, o teu chamado, numa aparência que não é boa. Não tem uma aparência boa, não tem algo que te atrai aos olhos, não é bom, não é bonito, ninguém bate palma, ninguém vibra, mas ali está escondido o seu ministério. E se você for fiel até o fim, talvez na hora de desembrulhar a bala, você se encontre diante de um maior dos presentes de Deus para você. Quem já teve essa experiência de ser fiel a uma coisa horrível, mas depois você descobriu que era a coisa mais incrível da sua vida? A minha esposa, ela tem esse testemunho para dar. Ela casou comigo, ela me comprou na planta, né? Eu era horrível. E olha hoje aí que ela conquistou, né? Agora. Amém? Os irmãos concordam, amém? Graças a Deus. Bom, inclusive perdi 10 quilos recentemente, eu só estou melhorando, né, irmão? Então, vamos lá.
Esse é o primeiro motivo, decepção com o passado. Talvez alguém disse, Steph, você não leva jeito, para com isso. E às vezes você escuta o que os outros estão dizendo, mas não escuta o que Deus diz dentro de você. E Deus está dizendo dentro de você, sim, você não leva jeito mesmo. Mas continua. Mas você dá mais ouvidos ao feedback das pessoas do que ao feedback das Escrituras, e você abandona o que Deus te chamou para fazer. Amém? A segunda condição que nos faz não viver o chamado é desejar o chamado do outro. É cobiçar o presente do coleguinha. Então, eu queria começar, falando um pouco sobre isso. Quem aqui acha que mulher de pastor é pastor? Levante assim sua mão. Ninguém? Uma pessoa? Graças a Deus. Mas sabe, a verdade é que toda igreja acha isso. Porque toda vez que nasce um pastor, ele chama a varoa e consagra ela o quê? Pastor. Né? Então eu queria dizer que o dom, ele não é transmitido sexualmente, amém? Seu filho não é pastor. Sua esposa não é pastora. Você pode não ser pastor, mas se você de fato é um pastor, não significa que toda a sua família vai ser pastora, amém? Afinal, nós temos muitos outros chamados. Então a gente tem que parar com essa cobrança de que a minha esposa, ela tem que ser pastora do meu lado. O meu filho tem que seguir meus passos e ser pastor também. Isso é o maior dos enganos. É o maior dos enganos, porque na verdade Deus pode usar ele de outra forma para complementar o teu ministério. A minha esposa, ela pode não ser uma pastora, mas Deus pode colocar na mão dela uma ferramenta que vai complementar o meu ministério. E nós sabemos que Deus une propósitos, sim ou não? Já viram essa frase? Deus não une só pessoas, Ele une propósitos. Mas às vezes esses propósitos são pessoas com dons e talentos diferentes, que vão se complementar de uma forma transformadora. Lá na minha igreja, eu ensino a Bíblia. Mas no meio do louvor, minha esposa, ela larga o microfone e ela sai profetizando para todo mundo. Então, ela me complementa em algumas coisas, amém? Então, você precisa abrir o seu coração, você mulher, que recebeu esse encargo sobre você, de que você tem que ser uma pastora, porque o seu marido é pastor. Amém? Abre o seu coração. Olha para o seu marido, se ele estiver do seu lado, e fala, tá vendo bem? Eu te falei, meu bem, eu não sou pastor. Pode ser que seja, mas na verdade pode não ser também. Amém? O terceiro motivo que as pessoas não exercem seu chamado, daqui a pouco eu vou começar, tá? Eu só estou mostrando aqui alguns empecilhos. O terceiro empecilho é o resultado do seu dom. Talvez você não veja a fluência tão poderosa no seu dom, mas ele está lá. Digamos que Deus te chamou para evangelista e você não vê assim aquela multidão aceitando a Jesus. Você vê 1, 2, 3 só, e você começa a duvidar do chamado de Deus na sua vida, porque o resultado não é tão bom quanto você achava que devia ser. Ou então você é chamado como mestre, mas você vê que o teu ensino não é tão profundo quanto o de alguém que você já viu. Ou você é chamado como profeta, mas você não profetiza tão bem quanto aquela pessoa que profetiza para uma nação. Ou você é um apóstolo, mas na verdade você nunca ressuscitou um morto, só que quer. Então, se você se compara com alguém que já está fluindo há muito tempo, você vai se sentir tão incapaz e você vai ficar frustrado e vai deixar de viver o teu chamado a Deus porque você está esperando grandes resultados. E se eles não te motivam a buscar mais a Deus, eles tendem a te fazer desistir. Amém? Então, tire os seus olhos do resultado. Tire os seus olhos de ter dom somente para impressionar as pessoas. Eu conheci um pastor que um dia ele disse assim para mim, quando eu for bispo, eu vou falar de igual para igual com aquela pessoa. Então o sonho dele era se tornar bispo para poder ter autoridade para falar com outro ser humano de carne e osso igual ele. Então ele estava projetando no dom a carência que ele tinha. Ele acha que ele não é bem respeitado, ele acha que não é aceito, então ele projeta no ministério algo que vai atrair alguma coisa boa para ele. Acredite se quiser, tem gente que quer virar pastor só para sentar na primeira fileira. Tem gente que não tem chamado nenhum para isso, mas quer ser pastor para ir tomar cafezinho na casa dos irmãos. Porque descobriu que pastor toma café na casa dos irmãos. Sim ou não? Glória a Deus. Por que você acha que eu engordei? Bom. E o quarto motivo é por não se sentir capaz. Na verdade, quem se sente capaz aqui para cumprir o chamado de Deus? Eu vou assim só. Quase ninguém. E na verdade, não existe uma palavra de Deus dizendo que você é capaz. Então eu vim aqui te dizer para você que você não é capaz de coisa nenhuma, amém? Olha para o seu irmão e fala, você não é capaz, não. Amém? Quanto mais rápido você aprender isso, menos você sofre.
Ai, Senhor, eu queria tanto ser usado, mas eu não sou capaz. Ah, ok. Vira essa página, você não é capaz. Ele nunca chamou ninguém que podia fazer sozinho. A Bíblia diz, vocês perceberam que Deus não chamou muitos de vocês sábios, poderosos, ricos, mas Ele escolheu coisas loucas, desprezíveis, que não são. Então a gente vive querendo ser, quando na verdade Ele chama quem não é. É incrível, né? Você quer ser, mas Ele só chama quem não é. Então você tem que parar com isso, porque você está nadando contra a corrente. Eu queria aqui abrir o primeiro texto, se você quiser, ou acompanhar no Data Show, não sei se vai ter. Está em Êxodo, capítulo 3, verso 11 e 12. Moisés está conversando com Deus, e Moisés diz, igual a gente fala para Deus, verso 11 de Êxodo 3. Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus, certamente eu serei contigo. Qual foi a pergunta de Moisés? O que Deus respondeu? Serei contigo. Deus não disse quem era Moisés, Ele disse quem ele é. Deus não quer que você fique preso a quem você é, mas que você olhe para quem Ele é. E quando Moisés disse, não sei falar, Ele disse, Moisés, quem fez a boca? Eles não vão me ouvir, quem fez o ouvido? Então, se você sofre com gagueira, se você sofre com esse tipo de coisa que você está querendo parar, de incapacidade, entenda que você já não é capaz de coisa nenhuma mesmo. E o poder de Deus, Ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E toda vez que você realizar algo extraordinário, você não vai ter dúvidas de que foi Deus que te enviou. Porque você sabe que você jamais faria na força do seu braço. O que mais eu encontro são homens e mulheres capazes. Mas existe poder no líder fraco. Existe poder naquele que é fraco. Existe uma graça especial naquele que não é capaz de coisa alguma. Porque o segredo não é quem você é, mas quem está com você. Amém? Quando você chega em um lugar, não queira descobrir quem são essas pessoas, mas quem elas carregam dentro de si. Quando Josué perguntou àquele anjo, você é um dos nossos ou do inimigo? O que o anjo disse? Nem seu e nem do inimigo. Eu sou do Senhor dos Exércitos. Eu não sou da sua turma. Você que é meu, não sou eu que sou seu, né? Então a gente tem que aprender isso, amém? Aqui na razão porque a gente não cumpre o nosso chamado é porque a gente acha que Deus vai trovejar e dizer, eis que Aline, você é minha profeta. E nem sempre Deus faz isso. Mas ao longo da sua vida, talvez Deus já deu várias e várias dicas e sinais do que você é. Mas porque você é teimoso e insiste em querer ouvir Deus falando de uma maneira sobrenatural. Se eu não vir a sarça pegar fogo, eu não creio que Ele me enviou. Então você está querendo transferir a Deus a sua responsabilidade de crer, é isso? Sendo que Jesus disse, mais bem-aventurado quem não viu e creu. Existe um testemunho interior que Deus nos confere, amém? Todos os que são filhos de Deus são guiados por quem? Pelo Espírito de Deus. Então não se preocupe em saber o teu chamado se você nem consegue sequer saber Deus falando com você. Você já percebeu que às vezes a gente fica na dúvida? Eu não sei se sou eu que estou falando, pastor, se é o diabo ou se é Deus, sim ou não? Já ouviram isso? Se você tem um problema em identificar essas três vozes, a sua preocupação não é o teu chamado. A tua preocupação é aprender a conhecer a voz do seu Deus. Conheça o teu Deus. Ouça a voz do seu Deus. Se minha esposa falar comigo, eu sei que é ela. Eu não vou ficar pensando, será que é a apóstola está me chamando? É claro que é a Aline. Ainda mais se ela me chamar de amorzinho. Mais ou menos isso, né, pastor? Eu estou querendo aqui mostrar que eu sou amado, mas não sei se vai pegar, né? Amém? Eu li um livro recentemente, que eu esqueci o nome do livro. É um belo mestre que eu sou, né? Não lembro o nome de nada. Mas nesse livro tinha uma fórmula mágica para descobrir o seu chamado. Amém? Então eu queria ensinar essa fórmula para você. Se você quiser anotar, a fórmula é a seguinte: P mais P mais H é igual a C. Quem decorou essa fórmula? Vai mudar a sua vida. P mais P mais H é igual a... O primeiro P é de peso. E não é esse peso que você pensou. É o peso de responsabilidade. Responsabilidade é o primeiro peso. Peso da responsabilidade. Então, você está diante de uma necessidade e você sabe que pessoas elas agem diferente diante de um problema, sim ou não? Se nós entramos na igreja e está suja, uma pessoa vai falar, nossa, essa igreja está indo. Mas outra pessoa vai falar, pastor, tem uma vassourinha aí, vou dar uma. Já conheceu gente assim? Tem gente que olha muito bem o problema.
mas não traz nenhum peso de responsabilidade. Muita gente sente pena e compaixão de quem está na rua passando fome. Mas fica só na pena. Mas tem gente que sente um constrangimento de fazer alguma coisa. Isso é responsabilidade. Neemias, copeiro do rei, ele viu os muros de Jerusalém destruídos. E não foi só ele que viu, muito mais pessoas viram. Mas quem foi o único que chorou e jejuou por essa causa? Neemias. Então Neemias, ele não apenas viu uma necessidade, mas ele sentiu um peso de responsabilidade. E essa responsabilidade fez ele orar a Deus para que tentasse de alguma forma. Ele queria ser incluído naquilo que ele estava vendo. Ele queria assumir uma responsabilidade. E aquilo abateu tanto o rosto dele que ele, copeiro do rei, diante daquele rei, ele conseguiu transpassar para o seu chefe que ele estava triste. E a tristeza dele foi providencial diante de Deus, porque o rei viu ele triste, iniciou-se uma conversa e foi liberado recursos para ele cumprir aquilo que o peso do coração dele estava sentindo. E o texto diz lá em Neemias: e eu era só o copeiro do rei. Neemias não era um pedreiro, Neemias não era um reparador de muros, ele não era profeta, ele não era sacerdote, ele não era apóstolo, ele era um copeiro trabalhando como funcionário público do rei. E o funcionário público sentiu um peso no coração que nenhum sacerdote sentiu. E porque no coração dele havia um peso de responsabilidade, Deus abriu o coração do rei, que traria recursos para ele, amém? Então está na hora de a gente começar a discernir aquilo que é um peso dentro do seu coração, amém? Eu não estou falando de obrigação, eu estou falando daquilo que move o teu íntimo. O que é que você tem visto que te move em responsabilidade? Aquela coisa que você vê e fala: eu preciso fazer algo a respeito disso. Esse é o primeiro P, mas eu disse que é P mais? P. O segundo P é prazer. Então, o peso da responsabilidade. E quando eu atendo essa responsabilidade e eu cumpro ela, isso geralmente me traz prazer. Quando você faz algo que o seu coração queimou para fazer, você sente prazer. Toda pessoa exercendo o seu chamado sente prazer fazendo o que foi chamado para fazer. Eu disse prazer, eu não disse que sente que está tudo bem. Eu não disse que não tem dor, eu não disse que não tem problema, eu disse que você tem prazer. Amém? Amém? Vou dou a minha paz como o mundo as dá. E bom, todos aqueles apóstolos foram martirizados. Mas eles morreram em paz. Amém, meus irmãos? Então, peso de responsabilidade, prazer. P mais P mais? Vocês estão crentes mesmo. O H é habilidade. Eu sinto o peso da responsabilidade, faço aquilo. Isso me dá prazer. E enquanto me dá prazer, eu percebo. E não é que eu sou bom nisso mesmo? Não é que eu tenho a habilidade de fazer aquele negócio mesmo? Então você sentiu o peso da responsabilidade, sentiu o prazer, descobriu que tem habilidade para fazer aquilo. Isso tudo é igual ao seu chamado. Amém? Você começou a discernir alguma coisa? Nós não entramos ainda no ministério. Quando eu for falar dos ministérios, talvez você vai abrir mais ainda. Mas eu estou tentando dar aqui pistas para vocês, amém? Então essa é a primeira pista. A segunda pista que eu quero dar não é uma fórmula mágica, mas são 3 processos que toda pessoa chamada, vocacionada por Deus, ela vai passar. E a primeira dessas fases é a chamada de experimentação. O que é experimentação, pastor? É quando você não faz ideia do que você é. É quando você entende pela palavra que você nasceu para ser servo, foi salvo para servir mesmo. Então você vai fazer o quê? Tudo. E se cumpre em você aquela palavra: tudo que te vier, irmão, faz conforme em todas as suas forças. Você vai fazer tudo, irmão. Você vai lavar banheiro, você vai cantar, você vai cuidar das crianças, você vai ser a tia do coral, você vai ser a tia das crianças, você vai trabalhar nos teens, você vai pro louvor, você vai pra bateria, você vai pro som, você vai experimentar tudo que tem para fazer na igreja do Senhor. E nessas fases de experimentação, Deus ele vai semeando dentro de você alguns tesouros preciosos que você não descobriria se você não experimentasse algumas coisas. Amém? Quando eu comecei o meu ministério, sabe como eu comecei? Como um garotinho tocando teclado. Não mudou muito, né? Mas foi a primeira coisa que eu experimentei no ministério, teclado. E depois eu fui para a sala das crianças e me fizeram cantar. E eu morri de vergonha cantando. Ainda tenho muita vergonha. Mas eu não conseguia cantar. Eu pegava meu boné, eu abaixava, eu morria de medo de cantar. Mas eu experimentei. Eu lavei banheiro.
eu servi numa igreja chamada Renascer em Cristo, vocês conhecem? Pensa que é uma igreja que dá trabalho para você, irmão. E não tem isenção para criança, não. Eu trabalhei também criança. Então eu tinha que ir para Marcha para Jesus. Já ouviu falar de Marcha para Jesus? Uma benção, né? É porque vocês não trabalham, né? Então a gente tinha que vender água. Eu vendi água. E eu vendi água citando a palavra. Nem só de pão viverá o homem. E por isso temos aqui aguinha para vocês. Já pregava heresia, né? Ali. Eu fazia isso. Eu experimentei de tudo. Quando eu me converti aqui no Vale da Bênção, eu só tocava teclado. E alguns profetas na igreja, os profetas são muito importantes para nos ajudar a encontrar nosso chão. E alguns profetas falavam assim, falando Deus, né? Eu quero você cantando. Abre a sua boca. Eu falei, não pode ser Deus, não. Deus já me ouviu cantar, por acaso? De jeito e maneira. Até que chegou um momento que todos os que cantavam saíram, né? Então eu não tive jeito mesmo, né, apóstolo? Então, não tem tu, vai tu mesmo, né? Então eu tive que começar a cantar. E ainda canto, né? Pela misericórdia de Deus, eu jogo uns efeitos na mesa, até parece que a gente canta um pouco melhor. Então eu quero culpar aqui o fracasso ao microfone. Então eu cantei. Eu me lembro que a pastora Zenilda, que já faleceu, ela um dia me colocou na escala para abrir culto. E eu ouvi aquilo, jejuei, busquei uma palavra, abri o culto exortando a igreja. E depois ela falou para mim, eu coloquei o seu nome só para ver se você ia reclamar. Mas como você não reclamou, eu deixei. Mal sabe a senhora, quase que eu morri, né? Mas eu abri o culto, porque eu estou experimentando. Na fase da experimentação, a sua única palavra é sim, Senhor. Quanto mais sim, Senhor, você disser, mais rápido você vai passar dessa fase da experimentação. Então eu passei por esse processo de abrir culto. Passei pelo processo do louvor ainda tô nele. E depois me escalaram para pregar. Eu comecei a pregar. E aí, na minha igreja, não tinha mestre, não tinha escola bíblica naquela época que eu entrei em Massaguaçu. E um dia a pastora, ela olha para mim e fala, Cristiano, você não quer trazer o estudo na próxima sexta? Tá bom. Lembra? A fase da experimentação, o que você fala? Sim, sim. Tá bom. Então eu que nunca fiz isso na minha vida, fiz meu primeiro estudo bíblico. Dei meu primeiro estudo bíblico. Os jovens não tinham ninguém para liderar. Quem que foi liderar? Eu, garoto de 18 anos, vai liderar jovem. 18 anos, acabei de ser convertido. Vai liderar os jovens. Enquanto eu levava os jovens na praia, todos iam. Quando eu comecei a pregar a Bíblia, ninguém mais gostava de mim. Mas aguentei, já que eu ia em reuniões dos jovens que só ia eu. E Jesus. Experimentação, eu não disse que é uma coisa boa. Eu disse que é uma coisa necessária. Agora, se eu ficasse em crise, por que Deus me chamou, ninguém está aqui? Talvez o teu fracasso nem signifique que é isso que Deus vai te usar. É apenas um lugar que você está aprendendo alguma coisa. Enxerga isso como um estágio probatório, bem? Aleluia. Enxerga isso como apenas um momento de uma grande história de Deus na sua vida. Você vai ver fracasso, você não vai ter retorno, você não vai ter nada. Eu já fui sonoplasta da igreja. Eu me lembro de um congresso até hoje, porque marcou minha vida, que eu estava no som e chegou um pastor todo prepotente. Infelizmente a gente lidou com um deles. E chegou um pastor todo prepotente para pregar no congresso, e ele olhou para mim e falou, escuta, você é o meu sonoplasta? Eu falei, sou. E ele falou, você não tem aqueles fundos musicais dos Gideões? Eu falei, não tenho não. Mas você não põe um fundo musical para quando eu pregar? Eu falei, amém. Então eu tive que lidar com pessoas soberbas, eu tive que lidar com gente querendo me dar ordem no som. Eu sei, né, que você deve sofrer muito aí, né? Aqueles pastores pegam o microfone, viu, escuta mocinha, aqui é o meu retorno aqui. É tudo atribulado, irmão. Eu sei como é que é. Amém? Olha, você não fala, só os três, aí está na experimentação ainda, relaxa. Experimenta mesmo, sofre, tudo você tem que sofrer, e quanto mais rápido você for aprovado, mais você sai disso aí logo, amém? Glória a Deus. Aí depois que você sai da fase da experimentação, você começa a fase da poda. E poda é isso que você pensou mesmo, é corte. Você começa a eliminar algumas coisas da sua vida. Por quê? Porque você não é um polvo, você não tem mão para tudo. Você tem que escolher, é o momento que você começa a filtrar o que vai fazer parte da sua vida ou não. Você já experimentou tudo, você já sabe que funciona ou não funciona. Agora você vai começar a podar as coisas. Então, por exemplo, você era da dança, do louvor, do kids, dos jovens e pregava. E você não tem tempo mais de ver sua família. O que você tem que fazer?
O que dessas coisas você está fazendo não faz mais sentido? Você não enxerga você fazendo isso daqui a alguns anos. Tira isso da sua vida. Eu sou da dança, eu sou do louvor, prego, eu sou dos jovens. O que isso aí faz menos sentido para você? Eu acho que não faz mais sentido dançar. Então para de dançar. E segue o resto. Amém? Eu queria te dar essa oportunidade. Amém, irmãs da dança? Talvez não seja só isso a sua vida. Aleluia! É maravilhoso dançar. Mas talvez não seja só isso que você vai fazer. E vai chegar um momento da poda que você vai ter que tirar isso. Eu me lembro de quando a Stephanie, ela parou de dançar. Eu me lembro quando... E voltou, né? Enfim, mas isso é um outro assunto. Acho que ela escolheu errado que podar, não sei. Aí minha esposa também já foi da dança. E o que ela fez? Podou. Não é pra mim. E ela ficou ali, né? Mais em outras áreas. Amém, irmãos? Fase da poda, é importantíssimo. E depois que você elimina algumas coisas na sua vida, você vai ter tempo de aperfeiçoar aquilo que você está vendo que você leva um pouco mais de jeito. E quando você começa a fazer isso, você chega na fase da plenitude, do alvo. Que é o momento onde você já sabe o que você tem que fazer. E quando você já sabe o que você tem que fazer, você não vai podar algumas coisas, você vai podar tudo. E vai fazer o que você foi chamado para fazer. É o momento que você vai aprender a falar não. A experimentação, você diz sim, Senhor, para tudo. Na fase do alvo, você já não fala sim, Senhor, para tudo. O Senhor, que eu estou dizendo, não é mais Deus, amém? É para as pessoas agora. Porque elas vão estar acostumadas a você fazer tudo na igreja. E vai chegar um momento que você vai ter que falar, olha, já não é mais tempo de eu fazer tudo. Quem faz tudo, não faz nada. E chega um momento que você vai começar agora a direcionar conforme o chamado de Deus na sua vida, amém? Eu me lembro de um dia que tentaram me chamar para pregar um culto evangelístico numa praça, lá na travessão. Lembra disso, pastor? E quando me chamaram para aquilo, pensa num convite que eu não senti graça nenhuma. Pregar uma honra. Mas eu falei, como que eu vou pregar na praça? Como que eu vou chegar diante de uma pessoa, um monte de gente que não está nem me ouvindo? E eu vou falar, olha, porque do hebraico significa na praça, não faz muito sentido. Então, para o meu chamado não fazia sentido nenhum pregar na praça. Nós vamos falar sobre isso. O mestre ele tem uma dificuldade de falar com o perdido por muito tempo, mas nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Mas não tinha muito sentido para mim, então eu falei para eles. Foi um momento que eu pude falar, olha, não dá para mim. Será que não é mais interessante você chamar o Herbert? O Herbert leva muito mais jeito para falar na praça. E de fato, o nosso pastor ali brilhou na praça. E ele falou eloquente. Nem sei se ele lembra disso. Eu lembro porque me marcou. Foi um dos primeiros nãos que eu disse na minha vida. Eu fiquei morrendo de Deus de me matar. É que Deus vai me matar? Porque eu falei não, né? Estou acostumado a falar não. Mas aí eu tive que aprender. Amém? Chega um momento que você tem que aprender a falar não. Esse é o momento geralmente quando você já sabe mais ou menos para onde Deus está te levando. Amém? Demora um pouco para chegar lá. Mas quando chegar lá, você não pode ter medo de desagradar as pessoas. Você tem que cumprir o teu chamado. Paulo disse isso para Timóteo. Cumpre o ministério. Cumpre o teu chamado. E para cumprir o chamado, às vezes você tem que falar não. Todo sim que você diz para alguma coisa, talvez você esteja dizendo não para outra coisa. Então o não que você libera aqui é um sim que você está dando para outro lado. Amém? Vocês estão entendendo? Quem está conseguindo se identificar? Já sabe o que você é? Então vamos terminar aqui então. Bom, agora estou quase chegando, hein? Estou quase chegando na introdução. Agora, é um dos problemas, né, de mestre, é isso. Nunca começa. Falei para você da fórmula mágica. Falei para você dessas 3 fases. E agora eu quero te falar de 3 tipos de chamado. O chamado de Deus, o chamado do homem e o chamado do diabo. E não se impressione, o diabo também tem os seus chamados. Amém? Assim como nós temos 5 ministérios de Deus, o diabo também tem seus ministérios também. E eu vou deixar Deus por último, por uma questão de pedagogia, mas Deus você sabe que é sempre o primeiro, amém? Então vamos começar pelo chamado do homem. O chamado do homem é aquele seguinte, é quando o homem, porque ele gosta de você, ele te chama e te coloca no cargo. É quando, por ele sentir afinidade de você, por ele gostar da sua família, por ele querer te agradar, ele te coloca no cargo. Tem um monte de pastor que foi o homem que fez. Tem um monte de apóstolo que foi o homem que fez. Foi para uma igreja apostólica e virou apóstolo. Começou a usar aquele talit, porque está na moda. Quanto mais parecido com o judeu, melhor. Mais poder, mais unção. Apóstolo. Pelos dedos dos homens.
Não estou dizendo que não existe, amém, dedo de Deus. Eu estou falando do chamado do homem, geralmente assim. O chamado do diabo, ele é um chamado que eu encontro lá em 2 Coríntios 11, versículo 13. 2 Coríntios 11, verso 13, diz o seguinte: esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, a Bíblia está dizendo que o diabo tem os seus ministros, seus chamados. E eles são chamados de falsos apóstolos, falsos obreiros. Você já deve ter ouvido palavras como falso profeta, falso mestre, falso pastor. Ficarão de fora os cães, que são os maus obreiros. O que um verdadeiro ministro faz? Ele não atrai, não leva as pessoas a Jesus. Ele não tem uma preocupação com o coração delas de fazê-las amarem mais a Deus, conhecerem a Deus, saírem dos seus pecados. Agora o falso ministro, ele vai na direção contrária. Quanto mais escândalo, melhor. Quanto mais escândalo, é mais graça para ele. Ele gosta de enganar, ele frauda. Eu não estou falando de uma pessoa que erra pregando. Eu estou dizendo alguém que propositalmente ele vai errar para te levar ao erro. Ele tem prazer em conduzir as pessoas ao engano. Existem pessoas assim. Existem pessoas que entram nas igrejas como obreiros para dormir com as mulheres da igreja. E quantos momentos se repetem isso? Que entra um obreiro bem ataviado, que fala em língua estranha, e vocês às vezes abrem o coração achando que é de Deus, na boa vontade, e eles seduzem algumas irmãs, seduzem alguns da igreja, e enganam, se deitam com ela, prostituem, fazem murmuração, destroem o ministério, porque são obreiros que se disfarçam de luz, assim como seus pais, o diabo, filhos do diabo. Pessoas que têm intenção ruim. Apocalipse, a uma igreja, o anjo escreveu assim: você os provou como se fossem apóstolos e os encontrou mentirosos. Chegou o momento de a gente provar os espíritos de novo, amém? Nem todo que me diz Senhor, Senhor é servo. Nem todo apóstolo é apóstolo, nem todo pastor é pastor, nem todo mestre é mestre. E às vezes eles vêm com um crachá desse tamanho na nossa cara e a gente fala assim, Senhor, e não sabe de nada, não sabe a história dessa pessoa, não sabe como é a família dessa pessoa, o caráter dela. E não me importo aqui se ela tem um dom ou não tem. Porque, segundo a eficácia de Satanás, muitos ministros fazem várias maravilhas. E Deus disse, eu vou permitir profetas para experimentarem vocês. E eles vão fazer milagres, eles vão fazer sinais, e depois eles vão falar para vocês, vamos seguir outros deuses. E eu deixo acontecer isso para provar o coração de vocês, se vocês vão me temer ou não. Quanta gente a gente não acha que é de Deus porque faz e dá resultado? A pessoa orou e foi curada, só pode ser Deus. A pessoa orou e o fogo caiu na igreja, só pode ser Deus. Chegou o momento de a gente começar a experimentar melhor esses chamados, amém? E o último chamado é o que Deus chama, lógico. O que Deus chama é bem claro, né? Vem Deus purinho, como a gente diz. Quando Deus chama, o homem não consegue interferir. Quando Deus chama, não tem medo do homem. Quando Deus chama, é Deus conduzindo todas as coisas para acontecer naturalmente. Quando você vê alguém muito querendo forçadamente se colocar numa posição, tenha cuidado. Quando alguém cria situações para ser colocado em algum posto, toma cuidado. Tem aquela frase clássica, né? Quem é chamado por Deus, o próprio Deus se encarrega de promover. Já ouviram essa frase? Deus se encarrega de promover você. Deus se encarrega de fazer você ser visto. Eu me lembro de um dia de um dos congressos. Nossa, congresso tem tanta história, né? Tantos congressos. Eu me lembro de um congresso que minha esposa, a gente estava com a Saúde bem pequenininha ainda. E eu tinha feito louvor já, e eu fui com ela lá. E a apóstola Ana e o pastor que estava ministrando chamou todo mundo na frente. E todo mundo foi. Sabe aquele culto que todo mundo vai na frente, chora, recebe poder, e Deus fala com todo mundo? Foi aquele culto. E minha esposa nunca vai, ela foi. Naquela época ela nunca ia. Ela foi lá na frente receber oração e eu fiquei sozinho, eu e minha filha. Eu ia sair no meu colinho, apóstolo, eu lá atrás. Né? E naquela escola eu pude ver essa cena, eu estava sozinho.
E todo mundo na frente, recebendo oração. E eu lembro que ali com a Sabrina eu falei, Deus, será que o Senhor consegue me ver aqui? Porque está todo mundo lá. Aí o apóstolo, o pastor e a apóstola terminaram de orar. E todo mundo voltou para os seus lugares. E antes de eles continuarem, eu não sei se a apóstola vai lembrar disso, mas ela falou, eu queria agora aqui chamar mais uma pessoa aqui na frente que Deus está me chamando. E ela me chamou sozinha lá na frente. E eu fiquei pensando, meu Deus, você falou para ela? E a apóstola, eu não sei por que ela me chamou, mas ela me chamou lá na frente. Falou, Deus está mandando te ungir aqui nesse culto. E eu me ajoelhei naquele altar, e foi um momento onde eu fui consagrado a tangedor, não sei se você vai lembrar disso. E aquele dia que eu fui consagrado a tangedor, foi um dia que eu disse para Deus, será que o Senhor consegue me ver aqui? Eu não forcei nada, eu não fui pedir. Eu estava lá atrás com a minha filha e eu falei, será que o Senhor me vê aqui? E eu fui consagrado. E no momento que o óleo estava descendo sobre a minha cabeça, uma profeta veio até mim, do meu lado, na minha orelha, e falou, antes que o homem te ungisse, eu te ungi. Então eu queria que você desmitificasse isso também na sua cabeça. O óleo que você recebe um dia, ele não te torna nada, você já é. Aquele momento da sua consagração é uma confirmação pública do que Deus já fez em você. Amém? E naquele momento que o óleo está descendo, todos os teus irmãos estão em concordância com isso. Porque está claro quem você é. Não vai acontecer um momento, não deveria acontecer um momento que o óleo está vindo sobre a sua cabeça e ninguém está concordando com ele. Pode acontecer, aconteceu isso com Davi, né? Ninguém aceitou ele. Mas quando ele foi ungido no secreto, ele já se tornou o rei. Mas o rei entregava queijo, o rei era humilhado, o rei tinha que lutar, mas era rei. Mas foi ungido no secreto. Amém, irmãos? Tudo bem? Pergunta para o seu irmão, que fase que você está? Fase que você está. Engraçado, né? A gente fala, que fase, né? Que fase que eu estou, né, pastor? Bom, eu vou começar, por conta do horário, vou começar a correr aqui e falar já dos nossos abençoados aqui, amém? Enquanto eu for falar, eu queria que você, de verdade, você tentasse se enxergar. Veja se faz sentido para você. Veja se você se identifica com as descrições que eu vou dar. E se bater, talvez você seja isso. Amém? Então eu vou começar aqui pelo evangelista. Amém? Quem aqui acha que é evangelista? Levante assim sua mão, vamos ver. Ninguém aqui, misericórdia. Pastor, tá ruim de evangelismo. Ninguém acha. Vou mudar a pergunta. Quem tem certeza? Piorou. Misericórdia, irmão. Ó, temos um irmão para Jesus aqui. Bom, vamos começar então? Evangelista, desculpa. Evangelista, eu vou dar o exemplo de Filipe. Filipe, ele foi chamado pelos apóstolos para ser um diácono. Ele era um dos 7 diáconos, junto com Estevão e outros. E na perseguição da igreja, Filipe ele saiu evangelizando, mas ele era um diácono. Você não vai ver na Bíblia ninguém sendo consagrado evangelista, mas você vai ver as pessoas se tornando evangelistas. Durante o cumprimento do chamado, digamos que Filipe estava experimentando o diaconato. E experimentando o diaconato, ele viu diante de uma necessidade de falar de Jesus para as pessoas. E a primeira característica de todo bom evangelista é: ele não consegue deixar de falar de Jesus para alguém. Nem todo crente tem isso, tá? Por incrível que pareça. Mas o evangelista, ele não consegue fechar a boca. Ele está na padaria, ele vai falar para o padeiro: olha, Jesus é o pão que desceu do céu. Ele está lá no açougue, ele fala: eis o cordeiro que foi imolado. Ele vai para o cemitério, ele vai falar: eis que no último dia ele há de ressuscitar. Irmão, o evangelista, ele vê Jesus em tudo. Ele, no meio de uma conversa, ele introduz Jesus nela de uma maneira espetacular. O evangelista, o coração dele queima somente por um assunto: eu quero alcançar os perdidos.
Eu quero alcançar quem não conhece Jesus. O coração dele queima por isso. E quanto mais perdido e incrédulo, melhor para ele. Quanto mais desviado, mais ele gosta. Porque ele quer ver a graça de Deus se manifestando nessas pessoas. O evangelista, ele não tem uma palavra complicada. Ele tem uma palavra simples. É o ABC da fé. Jesus te salva. Jesus te cura. Jesus te liberta e te enche do Espírito Santo. É isso que ele tem que saber. Ele está pronto para falar só isso. Ele não quer saber de hebraico, ele não quer saber de grego, ele não quer saber de profundidade, ele não está pouco se importando com essa coisa de talento, ele quer falar de Jesus. E para ele já está, isso aqui está angustiante. Todo esse ensino ele já foi beber água umas 3 vezes. Porque ele não quer saber de conversa fiada, ele quer saber de salvar o perdido. Esse é o evangelista. Você e eu que não somos evangelistas, nós procuramos uma ocasião para falar de Jesus para alguém. O que é buscar uma ocasião? Uma pessoa está lá na UTI. Então a gente chega e fala, e aí meu irmão, chegou o momento, né? Vai cruzar o Jordão, está na hora de... Você vê alguém que está no divórcio, uma situação ruim no casamento, o que você fala? Minha irmã, acho que está na hora, né, de você focar os seus olhos aí. A gente espera o momento certo, né? E às vezes a gente espera demais, a gente conversa 3 horas com alguém para ter coragem de falar de Jesus. Esse é a gente normal. O evangelista, ele não perde tempo. Para ele não tem momento certo. É agora. É já. O que você demorou 3 horas para organizar e preparar o coração do ouvinte, ele já chega falando, e aí? Vamos ou não vamos para o céu? É isso. O evangelista é assim. O evangelista, ele tem uma graça tão especial de Deus de atrair multidões para si. O evangelista, com facilidade, as pessoas se reúnem em volta dele. Ele é carismático, ele é simpático. As pessoas querem estar perto dele. E Deus o fez assim por um motivo. Para que mais pessoas se aproximem dele. E para que mais pessoas possam alcançar a salvação. Amém? Nós precisamos entender isso. Deus, ele não criou um dom. E aí falou, puxa vida, eu acho que eu vou... O que eu vou colocar aqui? Não foi uma coisa assim aleatória, sabe? Ele já criou você para o seu dom. Você não é uma adaptação de Deus. Deus, ele não pegou o martelo e falou, puxa vida, mas vou ter que usar ele como serrote. Não, ele já criou o martelo. Então, a Bíblia diz, ele deu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para... Ele deu homens e mulheres para os dons. Então, eu queria que você entendesse isso. O teu dom foi feito para você. Não foi você que foi feito para o teu dom. O teu dom foi feito para você. Aquele dom, ele tem exatamente o seu formato de encaixe. Você tem personalidades, você tem elementos únicos que vão se adaptar naquele dom. Amém? Amém? Amém. Então, o público-alvo deles são os perdidos. Ele não tem paciência de cuidar dos outros. Ele não gosta de ouvir os outros falando pela 10ª vez o mesmo problema. Sabe aquele irmãozinho que vai falar, sabe o que é, meu irmão? De novo eu caí. O evangelista, ele não aguenta isso. Sabe o que ele fala? Chega de mimimi. Tanta gente perecendo e você ainda nessa imaturidade. Vamos alcançar os perdidos, meu irmão. Para de ficar de mimimi. O evangelista é assim, ele não aguenta ouvir o problema dos outros. Ele não quer saber de aconselhar ninguém. Ele quer saber de ir para a rua. O negócio dele é fora das portas. Ele consegue trabalhar muito bem com o pastor. Mas quando ele trabalha com o pastor e esse evangelista vai pregar, a mensagem dele vai ser ou de salvação e transformação, ou vai ser de chamar a galera para pregar o evangelho lá na rua. Então quando você vê o evangelista pregando, é muito característico. Ele vai falar da salvação de Jesus. Jesus perdoa os seus pecados. Ou você vai ver ele brigando com a igreja porque a igreja não está indo. O evangelista faz isso. Ele vai fazer isso de toda forma. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo um texto lá em Atos 11. Atos 11, verso 19. Atos 11, verso 19. Eu queria que vocês enxergassem isso junto comigo. Nós estamos numa cruzada e vocês vão ver todos os ministérios interagindo entre si nesse texto. Atos 11, verso 19 em diante, que está escrito assim: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Estevão morreu, começou uma perseguição na igreja. E eles não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente aos judeus.
Quando a Bíblia fala judeus, elas estão falando sobre pessoas que já conhecem a Deus. Então eles fugiram falando a palavra para quem já conhecia a Deus. Mas olha o verso 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do... O que eles são? Evangelistas. Então, no meio de uma multidão fugindo, uma galera só falava com quem já conhecia de Deus. Mas outros não conseguiam falar com esses, mas eles foram falar com os perdidos, com os gregos. Amém? Então, o ministério do evangelista. Verso 21. A mão do Senhor estava com eles. Assim como o evangelista opera. E muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia, verso 22, a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, ele se alegrou e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Você acha que ele é um evangelista? Não. Aqui ele está agindo como quem? Um pastor. Quem é que fica te encorajando a ficar na igreja? O pastor. Então o que começou com o evangelismo, agora está recebendo um pastor. Agora o verso 24. Porque ele, Barnabé, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então nós temos o evangelista e o pastor. Vamos ver quem vai vir agora. Verso 25. Partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. E tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Quem chegou? Mestre. Então nós começamos com uma obra evangelista. Chegou um pastor e agora entrou um mestre. Olha o verso 27. Naqueles dias desceram alguns. Então nós temos o evangelismo que abriu espaço para o pastor, chamou o mestre. E quem está chegando agora? Quando o profeta chega é embaçado, né, irmão? Olha o verso 28. Apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome, porque o profeta já chegou causando. Vai vir uma fome no mundo inteiro. Olha o verso 29. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé. O que está acontecendo aqui, irmão? A igreja está criando fome. E foi nesse lugar que os cristãos, os discípulos, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Como que Deus fez? Um evangelismo, abriu espaço para um pastor. O pastor viu que chegou um momento que precisava de ajuda, chamou o mestre. O mestre ficou quanto tempo? 1 ano. Essa é uma das características do mestre. O trabalho do mestre não é rápido. O profeta é rápido. O profeta avisa para pum. O mestre tem que ficar lá. Porque o trabalho de ensino demora, né? Já são 9 horas e eu nem cheguei no seu chamado ainda. O pastor, ele encoraja os irmãos a ficar na igreja. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Então, eu estou trazendo esse texto para quê? Para você ver essa interação dos ministérios. Eles estão acontecendo, mas eu estou no evangelista. Depois do que eu disse com o evangelista, quem aqui se identificou com ele? Ninguém ainda? Misericórdia. Ganhamos um aqui, 2 ali. Quem dá mais? Quem dá mais? Conseguimos 2 irmãos. Amém, pastor? 2 evangelistas no meio de uma multidão. Mas um evangelista cheio do Espírito Santo, ele consegue ganhar muita gente. Amém? Amém, irmão? Você é pouco. Você é um, né? Você é grande, mas não é 2. Mas com o Espírito Santo dentro de você, forte, há uma graça irresistível, onde você faz os apelos e os perdidos vêm. Já teve tanta vezes que eu preguei e fiz apelo, não veio ninguém. Aí me vem a pastora Ana, ela pega o microfone. Eu que preguei, eu que falei, ninguém veio. Aí ela vem. Quem quer vir aqui? Aí todo mundo tá aqui chorando. Ela fala, não. Vai dormir. Eu chamei, ninguém veio. Aí ela veio e só fala, quem aqui que a gente tá todo mundo aqui chorando. Eu falo, ó Jesus, eu preciso aprender. Mas na verdade não é uma questão de aprender. Há uma unção específica para isso na vida dela, amém? Porque ela tem, né? Ela lida um pouco com esse dom. Nós vamos falar agora dela, amém? Quem quer ouvir da apóstola aqui? Levanta a mão. Vamos falar do apóstolo aqui. Se evangelista, ninguém levantou a mão. Quem se sente apóstolo? Levanta a mão. Todo mundo. Uma vez uma pastora me disse, olha, Jesus mandou você escrever uma carta para ele. E você fazer o pedido que você quiser. Sabe o que eu escrevi naquela carta? Eu pedi 2 coisas, né, amor? Eu falei, Deus, eu quero um carro, eu quero um CrossFox amarelo. Eu lembro porque foi muito específico, né? Saiu de linha já esse carro, deu ruim o pedido. Eu quero um CrossFox amarelo e eu quero ser um apóstolo. Aí eu
falei, mas eu pus uma vírgula, mas eu não quero ser apóstolo qualquer, eu quero ser desses apóstolos da fé mesmo. Esses bons. Acabar de estar na igreja, nem sabia o que estava pedindo. Bem que Deus não ouviu, né? Quer dizer, eu acho, né? Não sei. O Fox não veio ainda, né? Quem sabe? Bom, vamos falar do apóstolo? Ninguém sente mesmo? Só o apóstolo mesmo, né? Bom, hoje em dia, muita gente acha que o apóstolo não existe mais. Por quê? Porque eles olham para aqueles 12 apóstolos de Jesus e existe um critério para escolher aqueles 12 apóstolos de Jesus. E os critérios eram, eles têm que ter andado com Jesus, testemunha ocular. Porque Jesus os chamou, aqueles 12, para serem suas testemunhas. Então eles precisavam ver. João, quando escreve sua carta, ele diz: o que vimos e ouvimos, é isso que estamos anunciando. Nossas mãos tocaram a palavra, que era Jesus. Ele disse isso. Então, apóstolos do Cordeiro, aqueles 12, são só os 12 mesmo, amém? Como aqueles 12, não temos mais. Porque o critério era eles terem visto Jesus. Fisicamente. Mas depois dos 12, a gente vê que começa a aparecer outros apóstolos. Por exemplo, Paulo. E ele diz, como um que foi nascido fora de tempo. Mas ele foi apóstolo. Ele disse várias vezes, apóstolo da parte de Deus e não dos homens. Barnabé foi chamado de apóstolo. Tiago, irmão de Jesus, foi chamado de apóstolo também. E não era dos 12. Então quer dizer, existem os 12 apóstolos do Cordeiro, mas também apareceu na igreja um outro tipo de apostolado. E é esse o apostolado que nós encontramos nos nossos dias. Amém? Lá na Nova Jerusalém, a Bíblia fala de fundamentos e o texto explica, são esses os 12 apóstolos do Cordeiro. Por isso que eu estou dizendo que só os 12 é só os 12. Mas além dos 12, existe um outro tipo de apostolado, que é o que nós vemos. O apóstolo significa o enviado, aquele que é enviado. E a característica dos apóstolos são fundamentar algo. Eles são pioneiros, eles gostam de dar início a alguma coisa. Eles são desbravadores, eles vão até um campo, até uma obra, até um lugar, e eles dão start a alguma coisa, eles começam uma obra. E naquele lugar eles dão início, eles desbravam, eles dão início a uma grande obra, e ali eles começam a ganhar pessoas para Jesus. E porque eles precisam de certas qualificações, eles recebem de Deus uma graça de ter contato com mais de um ministério. Então o apóstolo, já que ele desbrava um lugar que ninguém alcança, ele entra lá, e ele também tem sobre si um ministério pastoral. Porque aqueles que ele ganhou, ele precisa cuidar. E ele vai desenvolver também um ministério de mestre, porque ele precisa treinar outros obreiros para ficar no lugar dele quando ele partir. E geralmente eles também têm o dom profético. O evangelístico é claro, porque eles precisam entrar no lugar que ninguém foi e arrebanhar e trazer pessoas perdidas a Jesus. Então, qual é a maior característica do apóstolo? Ele não gosta de fazer coisa repetida. Ele está sempre em busca de algo novo. Ele não quer saber de rotina, ele quer saber de desbravar, de pegar a peixeira e cortar o mato e invadir mesmo. Ele quer entrar no lugar que o inimigo está e destronar Satanás. Ele quer isso. O coração dele palpita por isso, ele não aguenta ficar na igreja. E eu vou dizer uma coisa, se o apóstolo, com todo respeito, se o apóstolo ficar muito tempo na igreja, que ele edificou, ele mesmo se encarrega de destruir ela. Por quê? Porque ele tende a fazer tudo. E quando ele sai de cena, os outros começam a fazer. Entendeu? Amém? Então, o ministério apostólico, ele tem muita relação com o missionário. Como o apóstolo gosta de cantar, faça da sua vida o ministério, né? Vamos cantar junto? Brincadeira. Achar graça, né? Todo apóstolo é um missionário. Mas nem todo missionário é um apóstolo. O apóstolo é um missionário, porque ele vai diante de uma missão. Mas existem aqueles que são só missionários e não apóstolos. O que é só um missionário e não apóstolo? É aquele que vai numa obra que já existe. A obra já está acontecendo, você só vai cooperar com aquela obra. Isso não é um apóstolo, isso é um missionário. Você é enviado debaixo de uma missão para fazer um objetivo, diante de uma obra já estabelecida. O apóstolo não faz isso, ele pode até ir num lugar que já existe, mas é para introduzir algo novo, é para trazer algo, uma direção nova. Se não for para isso, ele não vai edificar o que outros já edificaram. Amém? Então, o missionário, ele vai diante de lugares que já foram alcançados. Eles cumprem o seu objetivo, o seu papel. Quem se sente um missionário? Levante a mão. Missionário tem mais gente, né? Agora, o apóstolo, será que aumentou? Não deu bom?
Ninguém quer ser. Quer ser não, né? Ninguém se identificou. Não senti nada, pastor. Acho que meu chamado é ficar na mesa do som, né? Aumentando e baixando. Todo apóstolo é um tutor. Ele treina. Mas ele também é um pai. Qual é a característica de um pai? Transmitir uma identidade que ele tem para o seu. Uma transmissão de DNA, né, digamos assim. Só que o apóstolo, ele transmite um DNA, digamos, espiritual. Ele é aquele que consegue passar a sua visão para alguém. Então ele vai num lugar, desbrava, estabelece uma obra, treina obreiros e passa para eles a sua visão, sua identidade. E aqueles irmãos que ficaram, eles vão ter características do seu apóstolo. Amém? Por isso que Paulo fala, ainda que vocês tenham muitos mestres, eu sou o pai de vocês. Amém? Você pode ter vários mestres, mas um só pai. Vocês entenderam? Eu anotei aqui 2 sinais do apostolado. 2 Coríntios 12, 13 diz que os sinais do apostolado de Paulo. Eu não abri aqui. Olha lá. Acho que é o 12, 13. Põe pro 14 só para eu ver se. Eu anotei tudo errado aqui. Acontece, né? Eu estava aqui na correria. Mestre meia boca, né? Que não prepara nem um verso direito. Mas o verso diz o seguinte: que o selo do apostolado de Paulo, ele dizendo, é os sinais e os prodígios. Uma das características. É o 12? Olha lá, eu não estou tão errado. E diz o seguinte, é que eu escrevi no celular: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios, sim? Então quem tem o chamado apostólico, como você acha que eles vão ser usados? Com sinais, prodígios, maravilha. Sempre? Lógico que não. Quando Deus quer fazer, amém? Nós não somos aqueles que movem a Deus fazer as coisas. É Deus que nos usa, né? Nós somos as ferramentas. Não é o contrário. Amém? E o segundo, a característica é 1 Coríntios 9. E aqui eu acho que eu anotei certo. 1 Coríntios 9, o verso 1. Paulo escreve à sua igreja dizendo: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus o Senhor, não sois vós a minha obra no Senhor. Olha o verso 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então as pessoas são confirmação do apostolado. As pessoas que ele tem debaixo de si. E ainda que outras igrejas não considerem aquela pessoa um apóstolo, as pessoas debaixo da autoridade dele confirmam isso. Amém, meus irmãos? Alguém mudou de ideia? Quem quer ser apóstolo aqui? Levante assim. Ninguém aqui. Graças a Deus. O maior exemplo de apostolado é Jesus. Ele pegou 12 homens inexperientes, que não sabiam nada do que estavam fazendo, treinou aqueles homens intensivamente por 3 anos, e depois deixou os 3 ali fazer a obra. Tudo bem que ele enviou o Espírito dele, encheu de poder e graça, mas é um bom exemplo de a gente ver as coisas. Amém? Qual que já foi? Evangelista aí? Apóstolo. Amém, irmãos? Até aqui vocês estão entendendo? Amém. Tudo isso aqui não fazia parte do script, tá? Eu descobri hoje, o apóstolo Luciano falou que eu tinha que falar desses 2 hoje também. Agora nós vamos começar do que nós precisamos fazer mesmo. Quero falar para vocês sobre o pastor e sobre o mestre. Amém? Quem aqui... Vamos lá, de novo, aquela brincadeira. Quem aqui se acha pastor? Não, vocês estão fazendo o quê? Você não acha nada? Não tem evangelismo, não tem ninguém aqui. Nós vamos conversar, o que vocês são, tá bom? Nós vamos passar o microfone para ver o que vocês são. Ninguém se acha pastor aqui? Nem os pastores levantou a mão, misericórdia. Os próprios pastores não conversam. Quem suspeita? Quem quer saber? Bom, vamos começar de baixo. O dom do pastor, o chamado pastor, ele é um dos mais mal interpretados de todos. A maioria das pessoas enxerga que o pastor ele é o supra-sumo da igreja. É o que precisa fazer tudo. Ele administra as finanças da igreja, ele prega, ele evangeliza, ele discipula os jovens. Ele que tem que limpar a igreja, ele tem que fazer tudo na igreja. O pastor não é isso, amém? O pastor não é isso. Então a igreja às vezes fica uma expectativa de que o pastor é o cara que tem que pregar bem, ele é o que tem que evangelizar bem, ele é o que tem que saber tudo, ele é o que tem que administrar todos os detalhes da igreja. Tem um problema, ele que tem que resolver. Não é isso, amém? Esse é um extremo. O outro extremo é quem enxerga o pastor somente como aquele cara de terno e gravata e microfone de domingo. Isso não é pastor.
A verdade, vocês vão ver que o maior trabalho do pastor não é, de fato, atrás de um púlpito. É quando as luzes se apagam que você vê o pastor trabalhar. Amém? A palavra pastor, ela significa literalmente um pastor de ovelhas. Alguém que apacenta, alguém que cuida de ovelhas. Curiosamente, no Novo Testamento não existe nenhum ser humano chamado de pastor. O único na Bíblia chamado de pastor é Jesus. A Bíblia diz que ele é o bom pastor. Ele diz, bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Em Hebreus chama ele de sumo pastor. Isso significa que todos os pastores que nós conhecemos, o que eles são na verdade? Auxiliares do pastor. Todo pastor é o auxiliar do sumo pastor. Você apacenta as ovelhas de outro. Por isso que é horrível quando um pastor diz que apacenta. Ai, a minha ovelha não deixa eu fazer. Não, não é sua. É do Senhor Jesus. E o pastor, e os pastores às vezes têm uma possessão com a igreja terrível, maligna. Eles enxergam como se a igreja fosse a noiva deles. Você é amigo do noivo, você não tem nada a ver com a noiva. Você é amigo, a noiva é casada. Amém? Olha para o seu irmãozinho, ela tem dono. Teu papel é cuidar da noiva do teu amigo. Amém, irmãos? Eu estou falando isso porque às vezes a gente vê uns pastores muito possessivos com as pessoas. Mas assim, possessivo demais. E eles justificam dizendo, não, porque eu vou ter que dar conta daquele grande dia. Não, não é bem assim. Tá bom? Você está indo por um caminho muito perigoso. Igreja, as pessoas não são suas. Ninguém aqui te pertence. Elas são de Jesus. E Jesus faz como Ele quer. Por isso que Ele dispõe as pessoas nas igrejas e nos apriscos que Ele quer. Ele distribui as ovelhinhas. Esses dias eu fui em uma igreja pregar, lá no Massaguaçu. E quando eu entrei na igreja, que eu fui pegar o microfone assim no púlpito, eu olhei para a igreja, quem que tinha na igreja? Tudo ex-membro do Vale da Bênção. Aí eu olhei assim e falei, vocês saíram de lá para me ouvir aqui? Eu vou ficar bravo com isso? O Senhor delas é o Senhor. Ele põe aonde precisa. Quem sabe ele enxergou que aquela igreja precisava de necessidade e ele enviou aqueles obreiros para lá. Amém? Nós somos o mesmo povo, irmão. A gente tem que parar de competir com as igrejas, amém? Às vezes as igrejas estão fazendo uma coisa, está crescendo, e a gente fala, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos mobilizar. Nós estamos perdendo todo mundo por bola de neve. Não, deixa perder. Eles estão indo para onde? Para o céu? Então deixa no céu. Faz o que Deus te chamou para fazer e para de competir com os coleguinhas, amém? O teu chamado tem muito mais a ver com o coleguinha do seu lado. Porque Deus nos chamou para nos edificarmos uns aos outros. Amém? Então o pastor não é o estrela da igreja. Ele é o auxiliar do nosso Senhor. Amém? Às vezes alguém me pergunta assim, pastor, existe pastora na Bíblia? E eu respondo sempre, não existe nem pastor. Que me dirá pastora? Você não encontra pastor na Bíblia? Que me dirá pastora, né? Você encontra o dom ministerial do pastoreio. E dom ministerial não tem sexo. É um dom ministerial. Então mulheres vão apacentar, homens vão apacentar, jovens vão apacentar. Não tem sexo, não tem idade. É um dom ministerial. Amém? Profeta tem sexo? Não. Profeta tem chamado. Então a gente tem que parar com essas bobagenzinhas. Amém? Então a gente às vezes também enxerga pastor como sinônimo de líder. E nem sempre é assim. Vamos começar aqui a nossa descrição do pastor. Amém? E antes de a gente começar, eu quero repetir para vocês, né? Não existe uma escadinha que o seu alvo vai virar pastor. Amém? Amém? A maioria das igrejas trabalham assim. Você entra na igreja e você não é nada, né? Você é um perdido, incrédulo, aí você aceita Jesus e entrou na igreja. Aí você vai congregando, tal, é fiel, vira o quê? Obreiro. Aí fica o tempo, obreiro, né? Passou de obreiro, você vira diácono. Aí, meu diácono, aí passa um tempo, você vira o quê? Presbítero. Aí passa um tempo, vira o quê? Evangelista. Aí evangelista, qual é o sonho dele? Lembra que eu falei? Pastor. E quando chega pastor, quero virar não, bispo, obrigado. Aí vem o apóstolo. Depois do apóstolo, né? Eles querem mais. Aí querubim, né? Eles querem ser outra coisa. Amém, irmão? Deus pode promover pessoas? Sim ou não? Sim. Mas os chamados são escadinhas, onde um é maior que o outro? Não. Cada um tem a sua responsabilidade e função.
não são posições acima de ninguém. São posições que juntas trabalham para um bem comum, aperfeiçoamento e edificação, treinamento dos santos. Amém? Na verdade, a nossa missão é fazer com que todos vocês sejam tudo isso. O mestre treina a igreja para a igreja ser mestre. Todos os crentes têm que ser mestre. Parece estranho isso que eu estou dizendo, né? Toda igreja devia ter um coração pastoral. Toda igreja tinha que ter um coração queimando como evangelista. Toda igreja poderia ser profética. A igreja poderia ser apostólica e desbravar muitas coisas. Então nós treinamos pessoas para espalhar neles essa essência para que eles aprendam características de todos esses ministérios. Amém? Mas vamos aqui no pastor. Amém? Pastor precisa de pastor? Sim. A esposa do pastor, quem apacenta a esposa do pastor? Não é o pastor. Pode ter certeza, a minha esposa, ela não me enxerga como pastor dela. Ela me enxerga como o marido dela. A minha filha não me enxerga como pastor dela, ela me enxerga como o pai. Então a minha filha, a minha esposa, precisa de um pastor. Pastor precisa de pastor. Sabe, tem muito pastor machucado e triste, doente, porque não consegue se apacentar. A gente tem que ter alguém para cuidar da gente, amém? Pastor, quantos pastores cometem suicídio? Porque sempre aquele peso, como se tudo dependesse deles. Você precisa de cuidado. Você precisa ter um amigo para quem você possa conversar. Você precisa ter um pastor amigo, um evangelista. E você precisa ter alguém que você consegue ser sincero e falar: olha, estou com luta, ore comigo, olha, estou com um problema em casa. Você precisa ter esse tipo de apoio. Amém, irmãos? Nós temos ali uma relação com o Herbert, com a Esther, que às vezes eles vão lá em casa comer. Que crente só se junta para isso, né? Para comer. É um lugar de refúgio, né? Eles deram um apelido lá em casa, né? Noah, né? É o lugar do descanso. Né? Eles vão, o pastor Herbert, ele entra na minha casa, o marido dele já começa a seduzir, a atacar. Aí ele fala, pede o xaropinho lá da alergia, ele deita na minha rede, pega o meu roupão, ele só quer sempre descansar, né, cara? Aí a gente come o dia inteiro. Aí a gente vai comenta algumas coisas que estão sofrendo, depois todo mundo ri, chora junto e vai embora. Né? Vida que segue, amém? Então a gente tem que ter essa ajuda, a gente tem que ter pastor. Amém, irmãos? Eu vou colocar aqui algumas características, e antes de falar dele, vamos falar das ovelhas. Característica das ovelhas. A ovelha é um dos animais mais dependentes de todos. Ela é ruminante, ela não tem defesa, ela não bebe água suja, ela não sabe identificar um alimento venenoso de um alimento não venenoso. Elas comem o dia inteiro, é bem coisa de crente. Come o dia inteiro. Deus, quando escolheu o bicho, ele escolheu certinho. As moscas, né, ao redor dela, deixam ela meio zonza. Elas ficam peludas, né? E perdem o equilíbrio e caem. De noite, sabe o que elas ficam fazendo? Dando cabeçada uma na outra. Qualquer semelhança com o cristão é mera coisa, né? Fica dando cabeçada entre si, cai e não consegue levantar. Quanto crente você já teve que ajudar a levantar porque deu cabeçada uma? Bom, mas isso é ovelha, né? Você não quer saber quem se sente uma ovelha, levanta. Bom, agora ninguém também? Misericórdia. Você quem é bode aqui? Levanta. Vamos então. Características do pastor. Eu coloquei 3 quando orar. Primeira, provisão. Esqueci a outra. Proteção. Condução. Provisão, proteção, condução. Falando da provisão, o pastor ele vai se preocupar com a forma de alimentar a ovelha. E quando eu estou falando alimento, eu não estou falando só de pregação. Estou falando de todo tipo de suprimento da ovelha. O pastor, uma característica dele é que ele vai dar o que ele tem de mais importante para os outros: o seu tempo. Ele vai gastar o tempo da sua vida com as pessoas. Você não vai encontrar a casa do pastor sem ninguém. A casa de um pastor está sempre cheia. Pastor não tem horário para nada. Madrugada vão ligar para ele. E ele vai atender. Já se identificaram comigo? O carro do pastor está sempre à disposição. Nem tem carro mais. Ele vai ouvir a história de todo mundo. Pela 10ª vez, essa mesma história. Ele vai sentar, ele vai ouvir como se fosse a primeira vez. E ele vai fazer cara, é mesmo? Já sabe tudo, mas vai ouvir de novo, né? Pela 10ª vez. E ele vai fazer o que sempre? Cuidar. Sempre. Ele vai gastar tempo. Nem sempre ele está presente fisicamente, mas ele sempre está presente.
Pastor, característica dele, ele sempre vai te mandar mensagem para perguntar, e aí, como é que você está? Ele vai te mandar aquela mensagem, e aí, desviou? Não é assim? O pastor recebe uma graça de Deus para ser conselheiro. Conselheiro, o que isso significa? Ele vai ter uma paciência de Deus para ouvir as pessoas. E ele vai aconselhar elas. Amém? Como eu te disse, o evangelista ele não aguenta ouvir muito a mesma história. O profeta também não. Mas o pastor, ele vai sentar e falar, vamos lá tomar um cafezinho. Na verdade, ele vai desejar isso. Ele prefere que as pessoas chamem ele para conversar. Ele quer estar junto delas. Sabe aquela expressão, pastor tem cheiro de ovelha? Tem mesmo. Ele quer ficar perto das pessoas. Você lembra que a ovelha ela não consegue separar alimento venenoso do não venenoso? Então ele vai lidar com isso. Ele vai tirar o que faz mal para a ovelha. Entenda isso. Se eu tiro o que é venenoso, imagine que eu vou tratar com a ovelha e eu vou tirar dela aquilo que é venenoso para ela. Imagine o pastor agora entrando na intimidade das pessoas para falar o que elas precisam mudar. Isso é uma característica do pastor. O pastor está sempre corrigindo as pessoas. Ele não vai deixar ninguém morrer. Amém? Ele é aquele que vai falar, por exemplo, da fofoca na igreja. Ele vai chamar a atenção dos outros porque os outros estão marcando o jantar demais. Aí ele vai falar, escuta, vocês estão marcando muito almocinho juntos. Vocês não têm que tomar cuidado com isso não? Será que vocês não estão ali fazendo um motinzinho? Uma murmuração nesses encontros que vocês estão fazendo? Não. O pastor se preocupa com isso. O pastor, ele é alguém que quando chega perto das ovelhas, elas se sentem desconfortáveis. Porque diante dele ninguém consegue pegar em paz. O pastor é aquele que estraga a festa. Está se sentindo, pastor? Tá todo mundo rindo. Você chegou, todo mundo... Pastor? Isso é o pastor. Amém? Você chegou no lugar, pararam de rir, você é o pastor da história. Quando a gente vai numa festa, o pastor sai da festa, balança. Quando começa a festa? Quando o pastor vai embora. Quando o pastor está na festa, todo mundo está lá. Pai Senhor, oh, aleluia, vamos orar aqui. Quando o pastor sai, agora sim, irmão, cadê aquele baralho? Vamos jogar truco. Mal sabe ele, tem uns pastores que gostam, né? Do truco. Amém, irmão? O pastor, ele vai olhar o grupo do louvor, acabou de cantar, foi todo mundo lá fora beber água. O pastor vai falar, o que vocês estão fazendo aí fora? Bora pra dentro. Ele vai exortar, ele vai querer trazer toda hora as pessoas para a igreja. É responsabilidade dela não deixar elas pecar em paz. Amém? Segunda condição, ele tenta amenizar as mágoas dos relacionamentos. O pastor, ele não permite que as pessoas tenham desavenças entre si. Uma característica do pastor é aquele que apaga incêndio. Ele não gosta de fogo pegando na igreja, a não ser que seja de Deus mesmo. Mas ele sempre tenta apaziguar relacionamento. Ele sabe que a fulana tem problema com o ciclano. Então ele vai chegar e vai tentar corrigir isso. Fofoca acabar, apaziguar. Ele se preocupa com a forma que a ovelha recebe a palavra. Ele se preocupa com o que ela vai comer. O pastor se preocupa com quem prega na igreja. E com o que vai pregar na igreja. Tem vários pastores que eu conheço que eles chamam todo mundo para a igreja dele. O pastor daquela igreja é o que menos prega na igreja. Então, quer dizer, os estranhos estão apacentando aquelas ovelhas. Mas ele mesmo não apacenta. Depois se acha, o que será que aconteceu com essa igreja rebelde? Nunca você não administrou ninguém, deixa todo mundo apacentar. Não, o pastor ele tem que ter uma voz na igreja dele. Amém? Eu me lembro de um dia, eu vou compartilhar isso aqui, que enquanto eu estava escrevendo isso aqui, eu me lembrei muito do Herbert. Todo respeito. Eu me lembro de um dia que o Herbert ele me chamou para dar um estudo lá na sede. E eu sempre fui enrolado para dar estudo, irmão. Eu sou muito difícil de dar estudo, eu tenho uma dificuldade muito grande. É a incoerência, eu sei. Mas, e já estava chegando o dia do estudo, eu acho que o estudo era quinta, e já era quarta, eu não tinha nem pronto ainda nada do estudo. E o Herbert me ligando, ô Cris, e aí, como é que tá o estudo? Tá fazendo? Já fez? Me manda, né? Quero ver como é que tá, não sei o quê. E eu, Herbert, eu não tô conseguindo fazer, não tô sem tempo, tava trabalhando, correria. Mas, puxa vida, me manda, né? Quero ver, não sei o quê. Aí ele me ligou de novo. Acho que no dia mesmo, me manda antes de me apresentar. Aí aquele dia eu tava meio aborrecido. Eu falei, por que você me chamou para dar estudo? Se toda hora você fica perguntando assim, você não confia que eu vou dar o estudo de Deus? Falei assim, nem sei se ele vai lembrar.
Eu tava, sabe aquele dia que você tá cheio de coisa pra fazer? Por que você me chamou? Você fica pedindo toda hora pra ver meu estudo, você não acredita que é de verdade? E ele falou, Cris, lógico, ele todo pastor, lógico que eu acredito, Cris, senão ele tinha te chamado. É que eu queria ver antes, eu tava curioso. Era um assunto que era precioso, né, pra gente, é precioso pra gente. E eu entendi, lógico, não houve nenhuma desavença, mas esse cuidado de saber o que vai ser falado pro seu povo é uma característica do pastor. Aleluia. O pastor não é aquele que deixa, fala o que você quiser. Não, ele fala o que você quiser, coisa nenhuma. O que você vai falar? Eu quero saber o que você vai falar para a minha igreja, porque vai saber que você está falando abobrinha para eles. Amém? É lógico, o pastor se preocupa com o que está sendo ensinado na igreja. E se alguém ensina coisa errada, ele quer se fazer, corrigir. Olha, vocês ouviram o que o fulano disse, mas não é bem assim. Às vezes a gente tem que achar o melhor momento de fazer isso. Mas ele tem essa característica. Amém, irmãos? Eu peguei aqui uma pessoa, Gênesis 31, Jacó, Gênesis 31, verso 38, e olha uma característica de um pastor. Olha o que ele está dizendo. Gênesis 31, verso 38. 20 anos eu estive contigo. Tuas ovelhas, tuas cabras nunca abortaram, nunca comi os carneiros do seu rebanho. Verso 39. Não lhes apresentei os animais que eram despedaçados e eu pagava. O furtado de dia e o furtado de noite na minha mão requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, de noite a gerar. O meu sono fugiu dos meus olhos. Essa é a marca de um pastor. Dia e noite cuidando das ovelhas. Perdendo sono. A maior característica do pastor é a compaixão. Ele vai sorrir com quem sorri, ele vai chorar com quem chora. Ele vai dar o tempo dele, ele vai dar os recursos dele. Ele vai sustentar, ele vai ajudar. Ele vai levar as águas tranquilas, ele vai promover um ambiente de paz onde elas podem se abrir, onde elas podem conversar. Sabe, algumas igrejas têm o privilégio de ter aquela famosa mesa pastoral, você já viu isso? Gabinete. Tem algumas igrejas que têm uma salinha, né, para aconselhamento, para conversa. Nossa igreja não tem isso, né? A gente faz no quintal mesmo. Aí é até engraçado, né? A gente pega os gatinhos, põe tudo para fora, faz uma rodinha e conversa lá no quintal mesmo. É o que nós temos. Aí vem aquele irmão, sabe o que é, pastor? Se eu contar minha história para você, você já sabe a história. Aí ele quer contar toda aquela história. E chora no meio da história. O pastor ele vai aguentar ouvir aquilo. E ele vai deixar o ambiente bem confortável para que a pessoa se abra. É interesse dele que a pessoa se sinta à vontade para se abrir. Gente, pastor impaciente de ouvir. A pessoa nem falou nada e ela já está cortando, já está tesourando. Já. Imagina essa situação. Chega lá na sua igreja, uma mulher desesperada e fala, pastor, estou angustiado, preciso de uma oração. E ele todo acelerado, né, resolvendo o problema, pastor. Aí ele fala, mas minha irmã, qual que é o problema? O poder de Deus está aqui, qual que é o seu problema? Ela fala, sabe, pastor, o problema é depressão. Aí ele põe a mão na cabeça, em nome de Jesus, toda pressão, toda depressão saia. Problema de depressão, eu te repreendo agora. Aí ela, pastor, eu recebo. Mas não é depressão. É depressão alta. Não é depressão. Aí ele, puxa. Então não é depressão? É pressão alta. Ele tem que ouvir. Tem pastor que não ouve, não espera a história chegar no fim. Precipitado, impaciente, angustiado, querendo resolver todos os problemas. A pessoa está na frente dele, ele já está com o celular aqui. O pastor não é assim. O pastor ele vai dar corda, vai dar tempo, ele vai promover esse ambiente de águas tranquilas. Ele quer que a pessoa fale. Ele quer que a pessoa fale. Sabe, já tem vários momentos que algumas irmãs foram conversar lá comigo, e a gente tem um trio, né, de pastor na igreja, eu, minha esposa e minha mãe. É assim. Foi que Deus pôs. E cada um de nós tem mais ou menos alguma qualidade que o outro não tem. Então um tem mais paciência, outro tem menos, outro tem mais... A gente se complementa. E às vezes as pessoas vêm contar umas histórias que eu tenho paciência de ouvir. Não tem. Eu já queria chegar... A minha vontade é falar... Qual é? Né? Vamos pro objetivo. Fala o que você precisa. Mas a pessoa quer contar a história. Ela não quer que você resolva nada, ela quer que você ouvir. Aí a minha mãe escuta. Ela dá a mãozinha pra ela. Fala, querida. Aí eu fico olhando aqui e falo, para. Que fala, querido, o que, gente? Fala pra ela parar de falar, já falou demais. Mas minha mãe fica lá. A minha esposa também não tem assim.
Aí fica as duas pastoras ali olhando, é verdade. Menino, eu sei como é que é. E eu ali impaciente, né? Vamos pro fim da história. Amém, irmão? Quem você acha pastor aqui? Levanta a mão. Aumentou, né? Melhorou? Melhorou, né? Ela cuida de necessidades físicas. Comida, roupa. O pastor não é aquele cara que só ora. É aquele cara que pergunta, tem comida em casa? Tá tudo bem na sua casa? A gente tinha uma irmã da igreja que dava enchente na casa dela. Mas já pensou se a gente ficar assim, igual a cara da igreja, só orando? Ó Deus, seca toda a água. Que o céu se feche na casa dela. E nunca mais chove. Tem o seu valor, né? Mas o que a gente fez? Foi eu, o Herbert, meu pai, acho que o Cristiano, né? Não lembro se tinha mais alguém. Johnny, não lembro quem mais estava lá. A gente foi lá na casa da irmã, fizemos um buraco no chão, colocamos uma bomba, e nunca mais deu enchente na casa dela. Isso é pastoreio. Amém? Vocês perceberam que na maior parte das vezes não é no púlpito? O que vocês veem no púlpito é uma pequena parte de um pastor. Então quando você vê seu pastor não pregando tão bem, esquenta com isso. Porque não é só isso que ele foi chamado para fazer, amém? Ele tem que fazer muito mais que só pregar. Muito mais do que ficar elegante. Muito mais do que ficar ali com belas palavras e eloquência. Não, o pastor ele vai cuidar de você. Você prefere alguém que cuida de você ou alguém que fala bonito para você? Que cuida. Eu pastorei. O pastor vai dar conta da vida das ovelhas. O mestre vai dar conta do que fala para as ovelhas. São coisas diferentes. Eu dou conta do que eu falo, o pastor dá conta da vida. Mas como eu também sou pastor, então eu me lasquei tudo. É do que falo e do que cuido. Quem muito é dado, né? Muito é cobrado. Já ouvi muito isso do Senhor. Aí eu falo, Senhor, então por quê? Último critério do pastor, proteção. Você sabe que às vezes, rebanhando as ovelhas, o pastor conduzia elas para uma caverna, às vezes para ficar protegida. E a caverna não tem porta, né? O que ele fazia? Ele deitava na porta da caverna. Então, quer dizer, ele era um muro entre o inimigo e as ovelhas. Proteção. O pastor é alguém que se expõe ao risco pelas ovelhas. Na Covid, eles visitaram muitas ovelhas doentes. Os irmãos, às vezes endividados com um traficante, eles foram lá cuidar. Eu me lembro de um dia que uma irmã da igreja tinha um filho com problema de drogas. E ela desesperada, precisava resolver uma coisa, lembra? O marido dela emprestou o carro para mim. A gente tem um bairro lá no Caruá chamado Rolaria. Não sei se vocês conhecem. É característico como um lugar que só tem gente das drogas. Lógico, tem muita gente boa lá, mas é marcado como um tráfico muito grande lá. Parece que tem um toque de recolher, inclusive, num horário de noite na Rolaria. E era bem o horário que mandaram eu ir. Aí ela queria ajuda, porque ela queria buscar o filho dela que estava fugido, e ela queria pegar o filho dela para internar numa clínica. E a gente foi, né, dirigindo, acompanhando, pegamos na olaria. Aí ela falou, ai, obrigado, pastor, por me trazer, Deus abençoe. Aí ela abriu a porta, saiu andando pelas ruas da olaria de madrugada, a gente ficou sozinho lá. Eu e minha esposa, lembra? Aí a gente olhou pra cá e falou, não, tem ninguém nessa rua. E tem toque de recolher, porque parece que ele é um negócio estreito lá, né? E a gente no meio do nada, um lugar que fama de ter bandido, gente com tiro, gente com arma, a polícia entra, não sabe discernir quem que é quem, e a gente lá no meio do nada. Passou meia hora, passou uma hora, de repente chega ela, com a mulher do filho dela. Não acharam o menino, né? O pastor faz isso. Ele se expõe ao risco, ele está sempre tentando proteger as suas ovelhas, amém? Lembra daquele texto? Ele deixa 99 e vai atrás da uma que se perdeu. Quantas ovelhas ele tinha? 100. 99, deixou. Vai atrás de uma, quantas fica? É interessante que tenha um número certo, né? Significa que Deus ele sabe cada ovelha que Ele colocou na sua mão. Está contado isso. E às vezes Deus te chamou para cuidar de uma ovelha. E não das 99. Mas de uma. Então, o que Deus ele espera dos pastores não é performance, amém? Não é resultado. Ele está querendo fidelidade. Se Deus colocou na tua mão 5 ovelhas para você apacentar, você vai apacentar quantas? Não fica desesperado, minha igreja não tem 200 pessoas. Se Deus só chamou para você
cuidar dessa que se perdeu, você cuida da que se perdeu e deixa as 99 que outra pessoa lhe deixou para cuidar. O importante é que ninguém se perca, amém? Então, às vezes, Deus ele divide o povo dele assim. Ele coloca um pouco nas mãos de alguns e muitos nas mãos de outros. E às vezes a gente fica com inveja, a gente fica constrangido. Puxa, eu acho que eu não sou capaz, porque fulano tem muito mais do que eu. Mas não se trata disso, se trata de fidelidade. Lembra da parábola dos talentos? A um ele deu 10, a outro deu 5. Quem tinha mais talentos ali? Ninguém tinha mais, porque no final das contas o mestre disse: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito. Ele disse isso para quem teve mais talento e para quem teve menos. Fiel no pouco. Então quem tem mais ou quem tem menos, aos olhos do mestre, sempre é pouco. A gente que quantifica como muito. Para mim isso aqui é muito. Mas para quem tem mais de 1000 membros, isso aqui é pouco. Para quem tem 5.000, 1000 é pouco. Se vocês forem lá na igreja do Massaguaçu, vocês vão chorar, ô coitado do pastor. 5 irmãzinhas, tudo de 75 anos. Se tiver um enterro, diminui os irmãos da igreja. Você já estava pensando nisso ali? Falei, Senhor, o Senhor me deixou cuidar de tanta senhora. Muita senhora. Aí eu fico pensando, puxa, se tiver um enterro na igreja, que triste, né? E a tendência na vida, o ciclo da vida vai ser esse, irmão. Tem igreja que não se preocupa se alguém morre, porque tem de balde, né? Mas lá não, cada um faz falta. Quando o irmão falta, eu sinto falta do glória a Deus, irmão. Porque preenche a igreja. Deus não nos chamou para dar resultados, amém? Ele nos chamou para sermos fiéis. Fiéis. O fruto que Ele busca de nós não é isso aí que as pessoas acham que é fruto. Ele não quer ver sua igreja cheia. Ele quer saber se você está fazendo isso, se você está cuidando de quem eu te dei. Você está educando, você está se compadecendo dela. Amém? Lembra de Davi falando, veio um urso atacar minhas ovelhas e eu protegi ela do urso. Veio o leão, eu também protegi. Tem pastor que não se preocupa com quem ataca as suas ovelhas. Jesus disse que quem não se preocupa são os mercenários. A gente consegue discernir um falso pastor porque o falso ele não se preocupa com as ovelhas. O verdadeiro se preocupa. Na verdade, um bom pastor, já li para vocês, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele morre por elas. Forte isso, né? Quem tem um chamado pastoral, ele sente esse peso de responsabilidade nele. Se for necessário, eu vou me expor ao risco por elas. Amém? Quem se identificou aqui com o pastor? Bastante, né? Quem tinha dúvida não tem mais, né? Você lembra que Jesus disse para os discípulos: eu tenho compaixão dessas ovelhas porque não tem pastor. Ele não teve compaixão porque não tinha profeta. Ele não teve compaixão porque não tinha mestre. Ele teve compaixão porque não tinha pastor. Pastor é essencial na igreja, amém? Essencial. Pastor de verdade, não é o pastor estrela, não é o pastor que se sente o pastor. Não é aquele que põe no Instagram PR. Não é? As pessoas têm a vontade de colocar PR, né, no Instagram. AP, PR, profeta, mestre, que é o título, né? Mas o padecer isso aqui já é mais difícil. Eu queria falar aqui da condução. O pastor conduz as ovelhas. Para conduzir a ovelha significa que ele tem que ter andado por aquele caminho antes. O pastor é exemplo. Ele nunca pode pedir nada para o seu povo que ele mesmo não esteja disposto a fazer. Ele não é o cara que fala, vamos orar às 6 horas da manhã, e ele está lá dormindo até meio-dia. Se ele chamou às 6, ele vai acordar às 6 para orar. Ele vai dar exemplo. Ele nunca vai pedir nada para a igreja que ele não faz. E se ele pede o que não está fazendo, a Bíblia chama isso de hipocrisia. O pastor, ele dá exemplo. Elas precisam me ver e me seguir. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. O pastor, ele dá o caminho, ele dá a direção para elas. Amém? Ele não se omite. Eu falei do excesso de lã, lembra disso? Quando a ovelha tem muita lã, não sei se vocês já viram na internet, ela fica bem gigante. E quanto mais lã ela tem, mais calor ela passa. E aquilo facilita para ela ter parasitas dentro dela. E ela às vezes perde o equilíbrio e cai. Agora então, quando você tosqueia uma ovelha, ela fica peladinha, né? Agora, imagina uma igreja acontecendo isso. Você está dando lã, você se sente, olha como eu estou crescendo, olha os meus resultados. Aí vem o pastor e tosqueia você. Aí você fala, por que o meu pastor tirou tudo por ti?
Sabe, às vezes Deus ele permite, né, que seu pastor mova você de lugar e você se sente muito prejudicado. Poxa, eu estava dando certo naquele negócio e o pastor me tirou. Às vezes ele está fazendo isso pela permissão de Deus para você amadurecer. Para você sair de um conforto, às vezes, para você crescer, para você produzir mais, para você entender que você foi chamado para algo ainda maior. Fica tão apegado na lã que já se foi, amém? Às vezes Deus quer te dar algo muito maior do que isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui identificou um pastor? Quem aqui sabe que tem um pastor sobre a sua vida agora? Aleluia. Ei, Deus. Agora valoriza o teu pastor, amém? Valoriza ele, porque ele te deu o que ele tem de mais importante, que é o tempo dele, a vida dele. Amém, irmãos? Vocês aguentam mais? Tem mais um homem ainda para falar. Vocês aguentam? Minha perna já está aberta. Mas se vocês aguentam, vocês estão sentados, né? Agora vocês aguentam. Eu que estou em pé. Estou falando aqui. Agora vocês aguentam. Qual que falta? Mestre. Bom. O mestre é um cargo difícil de aceitar. Eu até hoje, quando alguém me chama de mestre, eu fico todo constrangido. Dá uma impressão que eu estou me achando. Não dá a impressão assim? Igual profeta. Profeta também é meio profeta. Dá a impressão que você está se achando. Pastor não, pastor já é normal. Agora mestre, dá a impressão que você sabe tudo. Não tem nada disso, amém? Toda vez que alguém fala mestre, eu lembro lá da Praça Nossa, lembra aquele cara? Uau! Lembra disso? Você denunciou sua idade, né? Se você lembra disso. Bom, o pastor estava me lembrando hoje uma coisa. Ninguém nasceu sabendo. Todo mundo um dia precisou aprender. Então, o mestre, ele é essencial para quem? Todo mundo. Todo mundo precisa de um pastor. E todo mundo precisa de um mestre. E cada etapa nova da sua vida, você precisa de um mestre diferente. Na escola não é assim? Existe a tia que vai cuidar do seu filho até os 2 anos. Existe um outro tipo de professor que vai cuidar até os 7, 8. Existe outro que vai cuidar até os 15. Existe outro que vai cuidar até os 18. Existe outro que vai cuidar na faculdade. Então existem vários tipos de mestres para cada ocasião de maturidade diferente. Então às vezes você está julgando que você não é um mestre porque você não se sente assim tão inteligentão. Mas eu não sei tanto da Bíblia, mas talvez o conhecimento que você tem é específico para um tipo de classe de pessoas que Deus te chamou para explicar alguma coisa. Aleluia. Isso é uma grande barreira que a gente levanta. A gente entende que o mestre é o que sabe todas as profundezas do segredo do céu. Talvez alguém alcançou isso um dia, não sei. Mas existem mestres para todo tipo de público. Você entende? Se eu começasse a vir aqui falar aqui com vocês sobre hebraico, grego, aramaico e blá blá blá, vocês iam ficar acordados até agora? Eu acho que não. Eu falando assim besta, já tem gente dormindo. Imagina se eu falasse mais rebuscadinho. Aí vocês não me aguentavam mesmo. Então o mestre é alguém que vai se preocupar não em mostrar que sabe, mas em ser ouvido. Não me importa de você ser convencido de que eu sei ou não sei alguma coisa. O que me importa é você ouvir e entender. Eu me lembro de uma igreja que me deram a oportunidade para pregar 11 horas da noite. Eles chamaram uns caras do YouTube para oportunidade que fazia beatbox. Aí o cara, ele se empolgou, fez beatbox até 10h30, quase 11 horas. Aí eu peguei o microfone, um monte de gente, na hora que eu peguei o microfone, um monte de gente foi embora. Porque o pastor ainda anunciou, agora vamos para a melhor hora, a hora da palavra. 11 horas da noite, irmão. Quem que quer alguma coisa 11 horas da noite? Que bora, no meio da semana. Aí eu peguei o microfone e falei, gente, eu não tenho culpa do horário. A culpa é daquele cara do beatbox. Aí eu falei, ele ficou lá. A igreja começou a rir. E naquele momento eu entendi de Deus o que eu precisava fazer. Eu não precisava ser o cara chato, o cara sério. Eu precisava ser a pessoa que ia deixar eles acordados. O importante não é você mostrar que sabe, o importante é as pessoas te ouvirem. Você entende o que eu quero dizer? Eu fiz piada a noite inteira, né? Acho que foi um dos cultos que eu fui mais palhaço. E eu geralmente só faço isso quando as pessoas estão perdendo a atenção muito rápido. Eu fiz piada do Ben 10. Eu fiz tudo que é piada, pastor. Tudo que é piada. Tinha um inimigo, eu lembro que era um texto que o inimigo vinha com 10 mil exércitos. Aí eu falei, o inimigo ele vem com 8 mil soldados. Aí eu falei, e o Ben? Aí todo mundo ficou em silêncio. 10.
Aí, quem entendeu a piada? Só os adolescentes na igreja. Né? Os adultos ficou entendendo o que você está falando. Amém, irmãos? O mais importante para o mestre é entender que ele não tem que ser um cara chato. Quem imaginou que o mestre era aquele cara mais chatão, que falava boa noite, vamos abrir a santa, sagrada palavra do Senhor? A gente criou esse perfil do mestre, assim como a gente criou o perfil do profeta. O profeta é aquele que diz, eis que assim te diz o Senhor teu Deus. E você inventou esse profeta. Deus, ele te usa com a sua personalidade. Essa graça toda aí é por tua conta. Aí fala tudo, e no final diz, e a minha paz te dou. Irmão, tenha certeza que essa parte aí foi por conta da pessoa. Ah, para que eu sou besta. Que cada lugar fala de um jeito, final. Cada um encerra a sua carta de um jeito. É a minha paz vos dou e eu vos deixo a minha paz. Cada um termina de um jeito. Eu não estou dizendo que Deus não está dizendo. Amém? Estou dizendo que existe muito uma impressão tua. Há uma interação tua e o profético acontecendo ao mesmo tempo. As duas coisas estão juntas ali. Você não é abduzido. Você ali. Você está ali no negócio, amém, irmão? Quem imaginou que o profeta saía do corpo e outra pessoa falava? Não é bem assim, tá bom, gente? É só para desmistificar isso. Você está lá ainda, tá, irmão? O mestre é a mesma coisa. Eu estou aqui ainda, tá bom? E Deus também está aqui. A gente tem que entender que Deus ele se mistura ao humano. Há uma interação que eu não sei explicar como acontece, mas existem partes de mim que ele utiliza e existem partes que é ele que tem e eu não tenho. Existem coisas que eu sei porque eu estudei, mas existem coisas que eu sei que eu não estudei. Há uma mistura aqui dentro que só Deus consegue fazer. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente enxerga o mestre como uma pessoa inteligente. Não é. O mestre não é o mais inteligente. Olha para o seu irmão e fala, o mestre não é inteligente. Mas também não é o burro, né? Por favor. Não vamos esculachar também, né? Não é o inteligente, mas não é o burro. Primeiro grande mito do mestre, as pessoas acreditam porque fizeram pedagogia, porque dão aula na escola, porque dão aula de geografia, história, matemática, Deus os chamou para ser mestre. Nada a ver. O que tem a ver que você estudou para ser professor com o que Deus vai te usar na presença dele? Nada. Nada. Você pode ser um excelente professor lá fora. E na Bíblia não. Amém? Deus ele não precisa. Você pode pegar um papel e ler um poderoso ensino. Isso não é ser mestre. Isso é ser um leitor. O mestre ele entende do que ele está falando. E não é aquele que entende o assunto, mas é aquele que consegue passar o assunto. Você já conheceu alguém, e você talvez seja essa pessoa, que entende tudo, mas na hora de explicar não rola? Quem sente isso? Eu até entendo, viu, pastor? Mas na hora de explicar não vai para frente. Quem entende isso? Então, você não é esse mestre. O mestre já é o cara que entende, e ele de alguma forma consegue expressar o que entendeu. Se não consegue expressar o que entendeu, como é que vai ensinar alguém? É impossível. Então o mestre ele consegue explicar. Amém? O primeiro texto que eu quero ler com vocês, Mateus 7, 28 e 29. A multidão está diante de Jesus e eles dizem para Jesus que Jesus ensina, Mateus 7, verso 28, que Jesus ensina como quem tem autoridade. Olha o verso 29. O povo se admirou da doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os. O mestre ele tem um ensino diferente. Não é um ensino intelectual. Se fosse algo humano, não era dom. Quando o profeta fala, ninguém tem dúvida que é Deus. Agora, quando o mestre explica, todo mundo acha que é só estudar. Aí me ajuda, né? Então eu não preciso de Deus para dar aula? Lógico que eu preciso. Preciso muito de Deus, inclusive, para não achar que ler muito me faz saber alguma coisa. Existem tipos e tipos de ensino. Ensinar como tendo autoridade. Por que autoridade? Porque vive o que está ensinando. Os escribas, eles sabiam de cor a Torá, eles sabiam a palavra de cor. E quantos teólogos você conhece aí que sabem tudo de cor? Sabe o alfabeto hebraico, sabe todas essas coisas todas? Não importa isso, sabe tudo de cor, mas vive quanto do que sabe de cor? Ensinar sem viver o que está se ensinando é hipocrisia. É ser um ator. É ser um falso mestre.
Jesus falou várias vezes, ó, faz o que eles estão ensinando, mas não imita o que eles estão fazendo. E os ministérios foram dados à igreja para serem exemplos para a igreja. Amém? O Senhor não quer apenas que o mestre ensine, Ele quer que o mestre seja alguém digno de ser imitado. Amém? Paulo disse isso. Me imitem, porque eu imito a Jesus. E as pessoas estão muito, não olha para mim, olha para Jesus. Tá bom, e você está olhando para quem? Você está olhando para Jesus? Como é que eu posso olhar tanto para Jesus e não me parecer nada com Ele? Se eu olhar tanto a Jesus, eu vou parecer com Ele. A Bíblia diz que Jesus ensinava todos os dias. Todos os dias. Então, pensa, Jesus viveu ali o ministério mesmo, talvez 3 anos e meio. E mesmo sendo tão pouco, Ele gastou tempo ensinando todos os dias. Então, para Jesus era importante ensinar, amém? Ele fez milagres, Ele fez prodígios, Ele profetizou, Ele foi o primeiro dos apóstolos, porque Ele diz assim, como eu fui enviado, eu vos envio. Ele foi o primeiro enviado. Mas Ele, dia após dia, Ele exercia o ministério de mestre, ensinando, facilitando o aprendizado. Você vê que Jesus ele vai usar ilustrações do dia a dia dele, Ele vai falar de pescaria, Ele vai falar de campo, agricultura, coisas que as pessoas entendiam. E ainda que as parábolas foram feitas para ninguém entender nada, é um mistério de Deus, ainda assim, em secreto, Ele explicava para os seus mais íntimos. Então Ele explicava, Ele fazia questão das pessoas entenderem, amém? Então, qual é a primeira definição que eu daria para o mestre? Ele tem uma habilidade de Deus para ensinar, para tornar mais claro a palavra de Deus. É como se o mestre ele acendesse uma luz na Bíblia, e a partir daquele momento ele consegue entender melhor do que o que não entendia antes. Você entende? Então, algumas características. Primeiro, né, quem se acha mestre? Levanta a mão. Pastor, tá, o pessoal tá ruim, né? Não sei se é o sono. Ninguém se acha nada. Primeiro, forte desejo de aprender, de estudar, de se aprofundar. Ele enxerga detalhe que os outros não enxergam. Ele enxerga detalhe. Lembra que eu falei do evangelista? O que o evangelista enxerga na Bíblia? Ele está lendo a Bíblia, então Jesus é bom, Jesus salva, é isso que eu preciso. Jesus salva todos. Glória a Deus. O evangelista. Ele dá super certo, porque ele tem noção para isso. Ele vai falar isso de um jeito como se fosse a coisa mais incrível, e de fato é. Mas o mestre, ele vai enxergar aquela vírgula que ninguém viu. Ele vai ver aquele porém. E ele vai falar, tem mistério nesse porém. E tem mistério aqui. Aí ele vai pensar naquilo, ele vai ficar lá. Ó Senhor. Falando por mim, né? Ó Deus, me revela aqui esse mistério. O mestre é assim. Eu lembro de uma vez que eu fui tentar pregar Efésios, eu não dei conta não, eu comecei a pregar Efésios 1, aí eu preguei Efésios 1, num domingo, aí no outro domingo eu preguei Efésios 1, de novo, aí no outro Efésios 1, irmão, eu acho que eu matei meia dúzia na igreja, só ali em Efésios. Aí eu falei, acho que é melhor abandonar esse negócio que não vai dar certo não. Mas ele enxerga detalhes assim que ninguém viu. Não é porque ele é imagem especial, é porque Deus o criou para ser assim, amém? Ele não se contenta com nada que não seja profundo. Então, um assunto que para todo mundo está ouvindo e está bom, o mestre vai ouvir e vai falar, queria saber mais sobre isso. Então, eu estou falando aqui os ministérios, para você talvez, ok, tá bom isso para mim, é isso que eu quero saber. Mas o mestre vai falar, puxa, será que dá para eu aprofundar um pouco mais nesse assunto? Será que eu posso melhorar isso aí? Será que eu posso explicar melhor? O mestre ele vai fazer isso, amém? Ele quer sempre saber mais, ele vai querer sempre mais informação sobre aquilo, amém? Terceira característica, ele gosta de passar tempo lendo, estudando, pensando. Agora isso aqui, né? Eu sei que eu falei lendo, todo mundo já fala, então eu não sou, definitivamente não sou, né? Não é comigo, né? Porque eu não gosto de ler nem no Instagram já tenho paciência para ler. Quando eu digo ler, irmão, a maioria das pessoas do Brasil não gosta de ler. Mas é por questão de hábito também. Quem gosta de fazer academia? Acho que pelo menos já tem uns 2, 3 marombos aqui, mas ninguém... Academia é uma coisa que ninguém gosta. Até que faça. E comece a ter resultados, aí começa a gostar um pouquinho, né? Mas até gostar não gosta. Óbvio, né? Até gostar não gosta. Então, assim como fazer exercício precisa de tempo, ler também. Ninguém gosta de ler da noite pro dia. É um hábito, é uma coisa que você precisa experimentar para ver se vai gostar ou não, amém? Então, se você não gosta de ler, não é um critério.
talvez você só não goste de ler porque você não tem o costume de ler. Mas se você se esforçar, você vai ler. Igual a Bíblia. Quem gosta de ler a Bíblia? Quase ninguém. Mas se você ler ela todos os dias, você vai ver que o seu prazer por ela vai aumentar. Orar. Quem gosta de orar? Quase ninguém. Mas conforme mais você ora, parece que mais você vai orar. Você entende o que eu quero dizer? Existem disciplinas que quanto mais se faz, mais se consegue fazer. Leitura é uma, tá bom? Então o mestre é o cara que tá todo mundo fazendo joguinho lá no celular, ele vai estar lendo alguma coisa. Né? Eu já perdi a conta de quanto aniversário que eu fui com a minha esposa, da família dela ou de alguém, tava todo mundo curtindo, rindo, piada. Eu no meu celular lendo, pensando na próxima pregação. Perdi às vezes fazendo isso. Aquela pregação, lembra do cordeiro? Que o cordeiro é pouco? Eu fiz enquanto estava comendo, almoçando lá na festa da Páscoa, lá na minha esposa. A família inteira comendo lá e eu tentando, Jesus tem que pregar, hoje é Páscoa, e eu pensando no cordeiro. Amém, irmão? Então, o mestre, necessariamente, ele não vai só ler. Tem gente que não vai ler muito, mas ele vai absorver o conhecimento rápido. Então, uma característica do mestre é que ele consegue entender mais rápido um assunto. E uma vez que ele entende, ele quer passar isso adiante. Amém? Há uma vontade nele de se aprofundar. Amém? Por conta do tempo, eu queria acelerar. Abre comigo em Atos 18. Eu queria mostrar um exemplo de um mestre em ação chamado Apolo. Atos 18, verso 24. Glória a Deus. Vocês estão conseguindo absorver tudo, irmão? É muita coisa para falar, né? Eu falei, acho que com o apóstolo, falei, de dificuldade é falar tudo que tem que falar, né? Porque é muita coisa. Atos 18, verso 24 diz o seguinte: nesse meio tempo, chegou em Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Ele era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Irmão, olha esse verso 25. Ele era o quê? Fervoroso. As pessoas às vezes têm ideia que o mestre é aquele som do mundo, né? A igreja, né? Aquele morto-vivo falando. Gente, é possível você ser mestre e ser feliz, amém? Amém, mano? Eu estou falando sério. Às vezes a pessoa acha que o mestre é aquele lá da escola dominical, que fala lento, demorando, parece que não está gostando do que está ensinando. O mestre pode ser fervoroso, irmão. Ele deve, na verdade. E quanto mais cheio do Espírito Santo, mais graça ele vai ter sobre o seu ministério. Então ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Começou a falar ousadamente, a ousadia no ensino, na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Irmão, então quer dizer que esse casal ouviu Apolo pregando. A Bíblia está dando testemunho de que ele era ousado, de que ele tinha conhecimento, ele era eloquente. Mas esse casal identificou um assunto que Apolo não sabia. E aqui é uma coisa interessante a gente abordar. O mestre não sabe tudo. Isso é libertador, porque às vezes a gente se sente cobrado de saber tudo. Ah, você é mestre, você tem que saber tudo, né? Quem disse isso pra você? E eu não sei tudo. Tenta achar aqui uma situação aqui. Ó, eu recebi uma mensagem, e no meu WhatsApp, ele recebe mensagem demais, assim, de gente perguntando coisa da Bíblia pra mim. Às vezes eu recebo mensagem: pastor, o que significa isso no hebraico? Pastor, o que significa aquilo? Eu falei, é isso. O WhatsApp do pastor deve ser só puxa, né? Pastor, vem resolver isso aqui. Ah lá, acabou meu gás. Do mestre por favor, me explica essa passagem. Olha a mensagem que eu recebo. Filhão, me chamo de filhão, com respeito pelo mestre. Tava muito bom os doces, agradece a linha aí. Parabéns de verdade. Minha esposa vende doce, tá? Aí ele já mandou assim: pergunta número 1. Blasfêmia contra o Espírito Santo, basicamente é atrelar algum feito de Deus ao diabo? Sendo milagre, provisão, algo do tipo? Pergunta 2. O diabo tem poder de cura? Ele pode agir com engano na vida de alguém fazendo tal coisa? Ou a cura é algo exclusivo vindo do poder de Deus? Me explica aí, que eu quase entrei em conflito com a Tamires esses dias. Não é o Kim, tá? É só o nome que é a coincidência, mas não é o Kim. Vocês entenderam o que eu ia dizer? As pessoas às vezes mandam mensagem pra gente como se a gente fosse um acervo de informação de... Aqui, ó. É isso que é assim, a resposta número 1 é essa. E o profeta também sofre muito com isso, né? Preciso casar.
Ora aqui por mim, para eu saber se eu caso com aquele loiro ali ou com aquele moreno. É assim que o ministério profético funciona? Eu acho que não. Talvez Deus use, né, pela misericórdia. Vai ter mais chance de ruim do que bom isso. Né? O mestre também, ele não sabe tudo. Amém? Olha para o seu irmão e fala, não sabe nada não. A gente sabe um pouco, não sabe tudo. E o que a gente não sabe, a gente aprende, amém? É uma característica do mestre. Ele entende a sua burrice. Ele entende a sua ignorância e isso faz ele aprender. Então, na verdade, de verdade, parece que quanto mais o tempo passa, menos eu sinto que eu conheço alguma coisa. De verdade, parece que eu conheço menos ainda. Então eu me sinto burro várias vezes, com todo respeito. E Apolo, ele tinha uma humildade de deixar um casal leigo. Eram homens e mulheres de Deus, mas eles eram leigos, eles não eram nada assim grandioso. E Apolo se deixou aprender por eles. Amém? Então a gente tem que ter essa graça, essa humildade. E quando acabou, verso 27, querendo ele percorrer a Ásia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para receberem ele. E tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça tinham crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus por meio das escrituras que Cristo é Jesus. Então, quer dizer, ele aprendeu, para ele ter aprendido, ele reconheceu que não sabia tudo, e ao mesmo tempo isso não o desanimou. Mas ele se sentiu ainda fortalecido a ponto de continuar. E a Bíblia diz que ele saiu por aí ainda auxiliando, amém? O mestre, ele é um auxiliar, ele é um treinador, como a pastora disse. Eu me lembro de um dia que lá no Massaguaçu eu preguei uma das minhas primeiras pregações no culto de jovens. E eu não sei o que aconteceu após naquela pregação. Eu quis fazer um negócio meio louco lá no púlpito, lá no Massaguaçu, na igrejinha pequenininha. E a gente estava todo mundo junto pregando, os jovens tudo de pé. E eu não sei o que eu comecei a fazer assim, né? Tipo, era um assunto sobre marcha, sobre guerra e tal. E eu comecei, vamos marchar. E eu fiquei fazendo assim. Mas eu na minha idiotice, eu comecei a fazer isso, né? Aí de repente eu vi a igreja inteira marchando comigo. Aí quando eu vi eles marchando, eu tive, não sei se foi uma visão, não sei o que é, uma visão, uma impressão, não sei o que eu tive, mas eu tive uma impressão de ter um monte de soldado na minha frente de verdade. E eu numa posição de equipar soldados. Eu vi essa cena muito nítida assim pra mim, como se eu fosse alguém que ensinasse eles a lutar, sabe? E quando eu vi aquilo, eu falei, Senhor, eu gostaria de viver isso. Ajudar as pessoas a lutar, ajudar elas a conseguirem manejar bem as suas espadas. E eu comecei a orar por isso e talvez fosse, naquela época, um incentivo, né, uma direção de Deus para a minha vida, amém? Quando o mestre ele ensina, ele cria uma atmosfera de reflexão, revelação. E só, brincadeira, só reflexão e revelação. Você lembra que o pastor vai puxar aqui no paletó? Eu vou acabar já, tá? Eu já entendi. A gente tem um código aqui, É o sinal, né? Olha que sinal que ele subiu no meu pulo, quase me tirou daqui. Quando ele explica, ele cria um ambiente de revelação e reflexão. Jesus, quando ele estava diante daqueles dois discípulos em Emaús, a Bíblia diz que ele começou a explicar as escrituras da lei e dos profetas sobre eles. E depois que ele explicou, eles entraram numa casa, comeram, e ele partiu o pão e os olhos deles se abriram e Jesus desapareceu. Mas a Bíblia diz que quando ele desapareceu, eles entenderam que era Jesus. Quando partiu o pão, né? Abriu os olhos deles. Mas a mesma palavra de abrir os olhos é a mesma palavra que aparece quando Jesus abriu as escrituras. Abrir os olhos e abrir as escrituras. Então, é engraçado, Jesus não podia ter se revelado de início, mas o que ele fez antes de se revelar? Ele explicou a palavra. Então, eu acredito que o próprio Senhor ele tem esse critério. Antes de ele trazer uma manifestação, ele traz uma revelação da sua palavra. Uma experiência, uma manifestação do poder é só uma experiência que fica. Mas agora, se essa manifestação vier antes, por um fundamento das Escrituras, quando vier a manifestação, vai fundamentar algo no seu coração. Então, antes de Jesus abrir os olhos deles, ele abriu as Escrituras para eles, amém? Você entende o que eu quero dizer? Então, talvez você não entenda como mestre o porquê que Deus te escolheu para isso. É um ministério bem chatinho às vezes.
porque não tem muita graça, né? Então, quer dizer, eu estou aqui falando, eu sei que as pessoas estão com sono, eu sei que as pessoas estão cansadas, eu sei que é um assunto longo, eu sei que eu não estou aqui falando eita, aquela coisa toda. Mas é um ofício que faz parte, amém? Aleluia. Faz parte. E te fundamenta. Talvez essas poucas palavras, muitas palavras, né, que eu falei, talvez algo tenha te ajudado a identificar o que você é hoje. Eu acredito que, apesar de ninguém ter levantado a mão, né, talvez no coração você deve ter levantado. Eu queria que você ficasse de pé. Entendendo aqui o pastor. Eu queria, mediante essa palavra, né, nós vamos estar aqui, pelo que eu entendi, né, pastor? A apóstola Ana, a profeta, a esposa do pastor, o Herbert, né, os pastores, aqueles que têm esses ofícios, né? Eles vão estar aqui na frente. Eu gostaria que vocês fizessem filas específicas, né, para virem aqui, né? Então eu gostaria de uma fila para quem se identificou como evangelista, quem sentiu, olha, pastor, eu tenho esse desejo de falar com os perdidos, eu sinto que há mais sentido de eu estar lá nas ruas, de eu estar lá fora, de eu alcançar os doentes, de eu alcançar os incrédulos. Meu coração queima por isso. Então, se você sente por isso, vem aqui como evangelista, nós vamos reacender essa chama. Foi necessário Paulo dizer isso para Timóteo. Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Talvez haja esse dom em você.